E aí galera, tudo certo? Eu estou aqui de volta com mais uma bomba de diversão para vocês. É sério, segura o forninho porque hoje o negócio tá quente. Olha só, essa obra que eu tô trazendo para vocês é novinha em folha aqui no canal. Tá fresquinha que nem pão quentinho. E eu estou falando sério. É aquela coisa que quando a gente vê, dá vontade de apertar o like até a tela quebrar. Então já vai preparando o dedão, porque hoje a meta é atravessar o celular com tanto like. A história começa em Lici, no domínio espiritual celestial do continente Zhongtian, reino Dongxian. E hoje é o dia do casamento da imperatriz sexual celestial e demoníaca. E a cerimônia está prestes a começar em breve. Então todo mundo começa a entrar no palácio e muita gente se reúne dentro do palácio para ver o casamento. E neste lugar aparece um homem, que é Lin Xiaoyao. Sua cultivação, reino do rei da terra. E sua identidade, príncipe do reino Dongxian. E um servo está dando-lhe as boas-vindas, dizendo, príncipe do terceiro, por favor, tome assento na mesa VIP. E assim que o príncipe do terceiro entra no salão, as pessoas começam a falar ao vê-lo e todos dizem, esse é Lin Xiaoyao, o terceiro príncipe do reino. Ele é muito talentoso. Ouvi dizer que ele já é um mestre do reino do rei da terra tão jovem. E o outro homem diz, comparado ao reino do imperador imortal da imperatriz, ainda está muito atrás. E o primeiro homem se surpreende e diz, isso ainda é melhor que Ningtian, o fracassado que trabalha aqui há 3 anos e ainda é um guerreiro de uma estrela. Não consigo entender por que a imperatriz, que tem tanto beleza quanto poder, escolheria ele como marido. E o outro homem diz, nervoso, abaixe a voz. Você ousa criticar o marido da imperatriz. Quer morrer? Por outro lado, a residência da imperatriz da seita demoníaca celestial. Um noivo que está muito triste e vai se casar em breve. E este é o personagem principal desta mamãe. E seu nome é Ningtian. E Ningtian está dizendo, nunca pensei que eu, Ningtian, um dia, Tian se tornaria um viajante do tempo e viajaria para um mundo de cultivo. Mas porque ainda sou um guerreiro de uma estrela depois de trabalhar como faz tudo para a seita por 3 anos. Isso não é um desperdício total. Um perdedor como eu vai realmente casar com a imperatriz da seita hoje. A roupa é bastante estilosa. Não é loucura. Então alguém bate à porta. Ela abre e entra. E uma garota muito bonita chega a este lugar, que é Luo Wuqing. E Ningtian vai se casar com esta garota. Quero dizer, Luo Wuqing. E essa menina pergunta a Ningtian, você já acordou? E sua cultivação, reino do imperador imortal. E identidade, imperatriz da seita demoníaca celestial. E Luo Wuqing diz a Ningtian, então vou direto ao ponto. Você tem que entender que este casamento é só de aparência. E Ningtian fica chocado ao ouvir isso de Luo Wuqing. E Luo Wuqing ainda diz, se você ousar ter qualquer pensamento impuro sobre mim, não me culpe por ser cruel. E ao ouvir isso, Ningtian começa a pensar, está brincando comigo? Estou tão infeliz, e até meu casamento é uma mentira. E então Ningtian recebe uma notificação do sistema, e o sistema de Ningtian agora foi ativado. E o sistema de Ningtian é um sistema chocante, e Ningtian abaixa a cabeça, pensando, ótimo. Com o sistema, posso me livrar desse status horrível e mudar meu destino. Me explique como usar você. Não se faça de morto e responda, tá bom, sistema. Mas o sistema não está respondendo a Ningtian, o que o deixa preocupado. E Luo Wuqing pergunta a Ningtian, eu vou te perguntar de novo, você me ouviu? E Ningtian grita para Luo Wuqing e diz, cale-se, estou ocupado aqui. E assim que Luo Wuqing ouve isso, Ningtian está gritando com ela. Então Luo Wuqing fica muito zangada, e ela libera seu poder. E uma grande quantidade de energia espiritual está saindo do corpo dele. Vendo isso, Ningtian fica assustado. E ele começa a pensar, estou acabado. Eu estava tão envolvido que esqueci que ela estava aqui. Se essa mulher quiser me estrangular, seria tão fácil quanto pisar em uma formiga. E Ningtian está muito nervoso e está prestes a dizer algo para Luo Wuqing. Mas então Ningtian ouve novamente a voz do sistema. E o sistema diz parabéns para Ningtian e informa Ningtian. Parabéns ao anfitrião por completar seu primeiro choque. Sua recompensa é uma habilidade de supressão de aura, ou uma supressão. Suprima o adversário. Nenhum antialérgico pode ser usado por 3 horas. E vendo a notificação do sistema, Ningtian pensa, então é assim. Funciona, esta é a recompensa por xingá-la. Vamos manter a calma. Temos um grande abismo social, mas ela quer ter um casamento falso comigo. Deve haver algo que ela quer de mim.
Então esta mulher não me mataria tão facilmente antes de conseguir o que quer. Posso definitivamente aproveitar este tempo para conseguir mais recompensas. Então Ningtian se levanta e se aproxima de Luo Wuqing, e colocando a mão no rosto dela, diz: Eu disse, sou seu marido. Você tem alguma objeção a eu falar assim com você? E assim que Ningtian faz isso, Ningtian recebe uma notificação pelo sistema. Parabéns ao anfitrião por completar um choque comum. Sua recompensa é uma pílula de sangue barata. Pílula de Qi e sangue. Ajusta os meridianos e restaura a constituição. E, vendo essa notificação, Ningtian pensa: é exatamente como eu imaginei. Preciso agir enquanto a oportunidade está aí. Então Ningtian diz para Luo Wuxing: já que somos marido e mulher, não deveríamos fazer o que os casais fazem? Ao ouvir isso de Ningtian, Luo Wuxing fica ainda mais irritada e pergunta o que foi feito. Você disse, e devido à raiva de Luo Wuxing, Ningtian recebe uma notificação de um sistema, parabenizando o anfitrião por completar um choque intermediário. Pílula de Qi e sangue foi tomada automaticamente. Meridianos reparados. Despertar de Deus. Nível 10 vezes o cultivo atualmente absorvendo 10 vezes a energia espiritual por segundo. Entendimento de artes marciais aumentou 10 vezes. A progressão da habilidade de cultivação acelera 10 vezes. E o poder de Ningtian aumenta muito rápido. E Ningtian pensa: que legal, não preciso mais ser humilhado. E Ningtian sente o poder aumentando dentro dele. Mas então Liu Wuqing avança para atacar Ningtian e ela ataca Ningtian, o que faz com que Ningtian se machuque. E Luo Wuxing avança novamente para atacar Ningtian. E Luo Wuxing se posiciona sobre Ningtian. E Luo Wuxing diz: diga-me, como você quer morrer? E Ningtian está pensando: parece que ela realmente vai fazer isso. E Ningtian diz ao sistema: ativar supressão de aura. E assim que Ningtian usa a habilidade supressão de aura, energia começa a sair de dentro de Ningtian. E essa energia começa a suprimir a aura de Luo Wuxing. E Luo Wuxing começa a sentir que sua aura está sendo suprimida, o que faz com que a energia de Luo Wuxing diminua. E ela começa a se sentir fraca e a cair. E Ningtian está observando tudo isso. E Luo Wuqing cai sobre Ningtian. E Ningtian está pensando: eu quase morri. Felizmente, as recompensas dadas pelo sistema funcionaram. Temos apenas 3 horas. Mesmo que eu fuja, não conseguirei ir longe. Quando chegar a hora, com certeza morrerei. Tenho que lutar. Então Ningtian coloca Luo Wuqing no chão e Ningtian sobe em cima dela. E Ningtian segura Luo Wuqing firmemente. E Luo Wuxing não consegue entender o que Ningtian quer fazer com ela. Luo Wuqing está muito irritada, mas não pode fazer nada no momento, pois sua aura foi suprimida pela habilidade de Ningtian. E Ningtian pensa enquanto olha para Luo Wuxing: pelo menos eu poderia encontrar algum prazer enquanto estou em perigo. Deixe-me te dar outro grande choque. E Ningtian tira suas roupas e as joga fora. Vendo isso, Luo Wuxing fica chocado. E por causa disso Ningtian recebe mais uma notificação do sistema. Você chocou a imperatriz da seita demoníaca celestial. Luo Wuxing está irritada e também sentindo dor. E o sistema envia muitas notificações para Ningtian, mas isso não tem significado no momento, porque uma partida muito emocionante está acontecendo agora. E depois de 3 horas, Ningtian se diverte com Luo Wuxing por 3 horas. E agora ele está perto da janela bebendo chá. E diz: o que está feito, está feito. É tarde demais para me matar agora. Não vai te ajudar. Ainda sou útil para você, de qualquer forma, certo? E Luo Wuxing está deitada na cama, usando um lençol para cobrir seu corpo. E ela está pensando: eu tenho que ser paciente. Se eu o matar agora, não conseguirei o manual demoníaco celestial. Não haverá maneira de a seita ressurgir. Então Luo Wuxing começa a se levantar da cama e se vestir. E diz a Ningtian: venha ao palácio à noite e a cerimônia de casamento será realizada. E Ningtian fica chocado e Luo Wuxing começa a deixar este lugar agora. E ao vê-lo partir, Ningtian suspira aliviado e diz: quem? Claro, chega, ainda sou útil para ela. Sou mesmo louco de ousar tratá-la assim. E então Ningtian recebe outra notificação do sistema. Parabéns por ter chocado o mundo inteiro. Sua recompensa são 10 anos de cultivo. E Ningtian fica surpreso ao saber dessa notificação e então muita energia começa a entrar em Ningtian.
e o sistema informa a Ningtian: o anfitrião avança para o reino do guerreiro de 2 estrelas. O anfitrião avança para o reino do guerreiro de 3 estrelas. O anfitrião avança para o reino do guerreiro de 4 estrelas. E a cultivação de Ningtian aumenta. E Ningtian está pensando: um nível de cultivo que levaria décadas para ser alcançado foi na verdade alcançado num instante. Meu reino está aumentando. E após 1 hora, o sistema informa a Ningtian: o hospedeiro avança para o reino do guerreiro negro de 6 estrelas, e o painel de atributos é ativado. O hospedeiro pode ver seus atributos no painel. E ouvindo isso, Ningtian está sorrindo e ele diz: minha promoção finalmente acabou. E o painel do sistema aparece na frente de Ningtian. Força do anfitrião Ningtian. Físico. Físico divino. Habilidades nenhuma. Métodos de cultivo. Cultivo 10 vezes. Compreensão das artes marciais. Compreensão 10 vezes maior. Absorção de aura. Absorção 10 vezes maior. E Ningtian começa a reunir energia dentro de si. Então Ningtian pergunta ao sistema: físico divino, explique aquele sistema. Mas o sistema não responde a Ningtian. E Ningtian chama o sistema novamente e Ningtian não recebe nenhuma resposta. Então Ningtian diz: esqueça se você não vai responder. De qualquer forma, agora tenho como contra-atacar neste mundo. Não importa o quão inútil eu tenha me tornado, não vou ser assim agora. E Ningtian fica feliz ao ver a energia espiritual. E agora Ningtian começa a deixar este lugar. E ele diz: e daí se minha esposa é uma imperatriz? Um dia eu vou mostrar a todos. Eu, Ningtian, também sou capaz e forte o suficiente para ficar no topo do mundo. Depois disso, o palácio demoníaco celestial à noite. Agora Luo Wuqing entrou no salão, e vendo Luo Wuqing todos estão dizendo: aqui está o 8º, líder da geração da seita celestial demoníaca, Imperatriz Luo Wuqing. Uau! Isso é a pressão de alguém no reino do imperador imortal. Minhas pernas estão tremendo. Ela merece ser uma imperatriz. Tem beleza e poder. E olhando para Luo Wuqing, o 3º príncipe pensa: a imperatriz realmente faz jus à sua reputação. Mas é uma pena que ela vá se casar com aquele homem. E o homem ao lado dele diz ao 3º príncipe: ouvi dizer que o príncipe admirava secretamente a imperatriz há muito tempo. Na minha opinião, só você, o nobre 3º príncipe, é digno dela. O nome dele, Quang Shou, significa literalmente uma fera selvagem. E o Shou do Quan ainda diz: se eu fosse você, eu definitivamente não aceitaria assistir a imperatriz casar com esse perdedor. E o 3º príncipe fica irritado depois de ouvir as palavras de Quang Shou. Então ele bebe o vinho e diz: como posso me intrometer facilmente nos assuntos dela? E o 3º príncipe está pensando: mas eu realmente quero ver como é esse fracassado que ousa casar com ela. Depois, um homem mais velho diz: a imperatriz chegou. Agora vamos receber o marido, Ningtian. Um homem está falando sobre Ningtian. Eu ouvi que o marido escolhido é um discípulo de baixo nível da seita. E o outro homem fala sobre Ningtian. Seu nível de cultivo parece ser de apenas um guerreiro de 1 estrela. E o 3º homem diz: e além da aparência, ele não tem mais nada. E o velho está dizendo que ele deve vir para este lugar rapidamente. E todos começam a falar: porque Ningtian ainda não chegou. Sério, ele é um perdedor. Como se atreve a se atrasar para a cerimônia? Mas aí Ningtian vem correndo para cá. E depois de entrar, Ningtian diz: ninguém me avisou que este lugar ficava a dezenas de milhares de metros de onde eu moro. Eu corri feito louco. E Ningtian pensa: felizmente, minha cultivação melhorou muito. Se fosse ainda o mesmo, eu não conseguiria chegar ao palácio mesmo que corresse por um dia. Então Ningtian pede desculpas a todos eles. Depois ele diz desculpa por estar atrasado. Esta é a minha primeira vez casando, então não tenho experiência. Por favor, me perdoe. E assim que todos ouvem as palavras de Ningtian, todos ficam chocados. E essas pessoas estão pensando: por favor, me perdoem por me casar pela primeira vez. Esse cara é tão rude. Ouvi dizer que esse cara é um faz-tudo da seita. Então ele realmente não tem modos. E o 3º príncipe fica muito irritado depois de ouvir as palavras de Ningtian. E o 3º príncipe grita com Ningtian e diz: tão imprudente. Você fez a imperatriz esperar muito tempo em vão, e ainda tem a coragem de nos dar essa desculpa. Então Ningtian olha para trás e responde ao 3º príncipe: você está doente. Por que você está gritando durante nosso casamento? Não nos atrase mais, ou não poderemos continuar com as festividades do nosso casamento. E todos ficam chocados com a resposta de Ningtian.
e estão dizendo, esse cara ainda quer ficar com ela. Caramba, que pena que a imperatriz tenha que se casar com um perdedor desses. Isso não pode ser verdade. Ouvi dizer que a imperatriz não se aproxima de homens. Esse cara é tão grosseiro, ele não está louco. Droga, sinto um pouco de inveja dele. O sistema está enviando muitas notificações para Ningtian. Você deixou o terceiro príncipe chocado. Você surpreendeu a santa donzela de Tianqi. Você surpreendeu o santo senhor da luz. Você surpreendeu o líder da seita Guangxiu. Para o choque de muitas pessoas poderosas, Ningtian adquire uma nova habilidade, e o sistema diz a Ningtian: parabéns ao anfitrião por completar o choque de todos os presentes. Você obteve a habilidade marcial de nível terrestre Palma Demoníaca Celestial. A compreensão das artes marciais está sendo aumentada em 10 vezes. Compreendido completamente o poder Palma Demoníaca Celestial. A habilidade foi adquirida. Ningtian surpreendeu muitas pessoas, e Ningtian está feliz. Pensando, de fato isso, o local do casamento é um enorme tesouro. Até a Palma Demoníaca Celestial foi apreendida instantaneamente. Mas o terceiro príncipe está ficando muito irritado e ele está pensando: por que eu? Ele é mais bonito do que eu. Em termos de poder, eu com certeza posso esmagá-lo. Sou o terceiro príncipe de Domshi, e o terceiro príncipe bate na mesa. Fica muito bravo e pensa: posso me comparar a uma formiga como um faz tudo? Então o terceiro príncipe grita para Ningtian: você para. Bem ali. Quero elevar a dignidade da imperatriz e desafiar você para um duelo. Você afirma. E assim que todos ouvem as palavras do terceiro príncipe, ficam ainda mais impressionados. E um homem fala em termos de poder. O terceiro príncipe é o mais notável da geração mais nova. Ele pode estar relutante. E uma mulher diz: além disso, quem diria que a imperatriz escolheria alguém tão diferente dela? E o homem diz que um cultivador rei da terra esmagará um guerreiro de uma estrela. Hehe. E o terceiro príncipe aponta o dedo para Ningtian e diz a ele: não vou te intimidar, perdedor. Só posso usar metade do meu poder. Se você é homem, aceite o desafio. E Luo Wuqing observa a luta deles, mas ele não diz nada. E ao mesmo tempo, Quan Shou está muito feliz. Parece que o plano de Quan Shou desde o início era criar confusão nesta cerimônia de casamento. E o terceiro príncipe está sorrindo e pensando: mesmo com metade de seu poder, ele derrotará esse lixo facilmente. Contanto que ele concorde, posso usar isso para me exibir na frente da imperatriz. E algumas pessoas estão dizendo: este é o terceiro príncipe. Mesmo que ele use metade do seu poder, ainda é muito superior à pessoa média. E o outro homem diz: feliz, vai ser um bom espetáculo. E Ningtian aceita o desafio do terceiro príncipe. E Ningtian pensa: posso usar esse cara para impressionar as pessoas fortes daqui. E o terceiro príncipe diz: parece que você não quer viver. Mesmo usando metade do meu poder, ainda é suficiente para te esmagar. Vamos ver o quão virtuoso você é para ser digno dela. E o terceiro príncipe começa a liberar energia. E após ouvir o terceiro príncipe, as pessoas ao redor estão dizendo: o que o príncipe? Faz sentido. A imperatriz deveria ficar com alguém poderoso como o príncipe. E Ningtian chega diante do terceiro príncipe, e Ningtian está sorrindo. E ele está pensando: já que você está procurando por uma briga, não pode me culpar por isso. Então Ningtian diz ao terceiro príncipe: você é um convidado de longe, então vá primeiro. Mas o terceiro príncipe diz: se eu fizesse o primeiro movimento, seria motivo de risada para todos. É melhor eu deixar você ir primeiro, perdedor. E o terceiro príncipe está sorrindo depois de dizer isso. E Ningtian está pensando: era exatamente isso que eu estava esperando. E Ningtian diz: então eu vou parar. E Ningtian começa a reunir energia em suas mãos. Ao ver isso, o terceiro príncipe diz que a postura está ruim. E a sua aura também. Essa sua jogada é tão engraçado. E todo mundo está olhando para Ningtian. E dois deles são líderes. O primeiro homem que é um grande ancião da seita demoníaca celestial. E o outro homem é o segundo ancião da seita demoníaca celestial. E ambos ficam surpresos ao ouvir suas palavras. E o primeiro líder diz: é uma pena que a majestia da seita que foi estabelecida ao longo dos anos será jogada fora por esse lixo. Então o segundo líder diz que este pequeno faz tudo é tão instável que caiu na armadilha da provocação em poucas palavras. Por que a imperatriz não está tomando uma atitude? Isso me deixa tão ansioso. E Ningtian cria um dragão de sua aura. Então, Ningtian diz: minha habilidade com a palma realmente não é tão grande. E rapidamente se move em direção ao terceiro príncipe para atacá-lo. E vendo o ataque de Ningtian,
O terceiro príncipe não se incomoda e diz: um blefe. Nem é um peido sequer. Em um nível, a habilidade que você pode produzir nem sequer é uniforme. E Ningtian ataca o terceiro príncipe. E o nome do ataque de Ningtian é Palma Demoníaca Celestial. E assim que o ataque de Ningtian atinge o terceiro príncipe, o poder do ataque é muito alto. Vendo isso, o terceiro príncipe fica chocado. E ambos os líderes também se surpreendem. E o primeiro líder está dizendo isso. Esta é a Palma Demoníaca Celestial. E o segundo líder diz que ele tem esse tipo de habilidade. Vendo o ataque de Ningtian, o terceiro príncipe pensa: ele é apenas um guerreiro. Como ele pode dominar uma habilidade de nível terrestre? Preciso remover o selo. E assim que o terceiro príncipe tenta remover seu selo, não funciona. E o terceiro príncipe fica ainda mais chocado ao saber disso. E o terceiro príncipe se pergunta quem está suprimindo sua aura. Então ele olha para Luo Buxin e diz: é a imperatriz que está me reprimindo. E Luo Buxin está reprimindo a aura do terceiro príncipe com a ajuda de seu poder. Por isso o terceiro príncipe está acorrentado. E por causa disso, o terceiro príncipe é atingido pelo ataque de Ningtian e vai embora, batendo em uma coluna. E o terceiro príncipe fica realmente ferido e pensa que é apenas lixo. Faz tudo. Porque ele consegue me derrotar. Há uma comoção em todo o palácio devido à derrota do terceiro príncipe. E todos estão muito chocados que Hao Ningtian derrotou o terceiro príncipe. E essas pessoas estão dizendo: esse fracassado na verdade. O que acabou de acontecer, príncipe? Na verdade, perdido. Parecia que essa peça de lixo usou a palma celestial demoníaca. Essa é uma habilidade marcial da seita celestial demoníaca. Como isso pode ser? Como ele aprendeu? O primeiro líder e o segundo líder estão extremamente chocados. E o primeiro líder diz isso: como isso pode acontecer? E o segundo líder diz que este garoto: o que você está fazendo? Na verdade, ele não nos envergonhou. E Luo Wuqing fica chocada ao ver o poder de Ningtian. E ela pensa: ele realmente é a chave para o manual celestial demoníaco. E à tarde, ele ousou. Teria sido ele quem fez minha aura desaparecer naquela época. Então Ningtian recebe várias notificações do sistema. Você chocou a Imperatriz. Série de choques concluída. Os anciãos da seita celestial demoníaca têm uma sucessão de choques. O filho sagrado do cofre do céu ficou chocado. Você concluiu 3 choques consecutivos. E Ningtian está pensando: este é o efeito que eu queria. Então o sistema diz a Ningtian: você impressionou toda a plateia. Destruição em grupo concluída. E o sistema também dá uma recompensa para Ningtian e o sistema diz: o anfitrião conseguiu a conquista chocante, chocando toda a audiência. Sua recompensa é um físico encantador. Ningtian fica feliz ao ver as recompensas do sistema. Então o sistema diz: corpo encantador, charme infinito. Ele permite ao hospedeiro encantar todos sem esforço. E ninguém ativa uma fisionomia encantadora, o que faz com que todas as meninas olhem para Ningtian, e todos começam a falar sobre Ningtian. De repente, ele parece tão bonito. Meu coração bate forte. A habilidade de corpo encantador funciona em garotas, e também corpo encantador funciona em homens. E todos os homens estão dizendo: meu coração está derretendo. Esse irmão está precisando de um parceiro de cultivo masculino. Eu amo tanto ele. Eu realmente quero ele. Droga, o que está acontecendo? E depois de ouvir essas pessoas, Ningtian fica chocado. E Ningtian começa a pensar: agora é o meu casamento. E Liu Wuqing ainda está assistindo de cima. Então Ningtian começa a olhar para Luo Wuxin e diz: por que ela não está respondendo? Será que meu charme não afeta ela? Então o terceiro príncipe diz a Ningtian: porque ninguém disse que você era um fracasso. E, ao ouvir as palavras do terceiro príncipe, Ningtian começa a sorrir e então responde: eu sou de fato lixo. Ao ouvir esse tipo de resposta de Ningtian, mais pessoas ficam chocadas e começam a dizer: o que ele faz? Quer dizer, ele acha que é lixo? Esse cara enlouqueceu. Então, Ningtian faz um discurso para todos eles. Como cultivador, você não pode esperar alcançar sucesso imediato se isso não for lixo. Então, o que seria? Ao ouvir as palavras de Ningtian, todos ficam mais chocados e começam a dizer: como é difícil chegar ao topo em um único passo. Quantas pessoas conseguiram fazer isso até agora? E o outro homem diz: segundo você, nós os santos filhos e princesas, somos inúteis. E Ningtian continua dizendo o quão vasto é o mundo, e o quão pequenas são as pessoas.
Deve haver pessoas neste mundo tão fortes que podem voar pelo céu, escapar da terra, mover montanhas e mares e virar nuvens e chuva. Eles podem fazer qualquer coisa. Eu preferiria ser capaz de reconhecer meu lugar. Mas você é tão arrogante com suas pequenas conquistas. Na minha opinião, vocês são apenas gênios autoproclamados. E ao ouvir isso, o terceiro príncipe fica muito irritado. E também o número de pessoas lá. Todas começam a sangrar pela bocas, quando todos ouvem Ningtian. Então aquelas pessoas dizem: contanto que você não possa alcançar o céu em um passo, você é inútil. Que método impiedoso. E o segundo líder diz: os santos filhos e a princesa são normalmente tratados como gênios. Uma palavra deste menino vai partir os corações deles. Eles ficarão furiosos. Ele é apenas um pequeno faz-tudo. Porque ele tem a graça de um santo. Todos ficam chocados ao ouvir as palavras de Ningtian. E por um tempo há silêncio neste lugar. Depois disso, o primeiro líder diz a Ningtian: Ningtian, de onde você aprendeu o poema? E o primeiro líder está pensando: se ele continuar a falar, temo que os corações tal dos santos filhos e princesas se quebrem. E Ningtian diz ao primeiro líder: o pavilhão dos escritos budistas. E Ningtian está pensando: não posso contar a eles sobre o sistema. Depois de ouvir Ningtian, o primeiro líder diz que o pavilhão é realmente o máximo. Então, quanto tempo levou para você dominá-lo? E Ningtian está prestes a dizer algo. Mas ele para, e os primeiros líderes estão pensando que levaria pelo menos um ano para aprender essa habilidade. E ele fica chocado pensando nisso, porque leva pelo menos vários anos para dominá-lo. Mas Ningtian pensa que se eu disser 1 minuto seria demais. Melhor dizer um período mais longo. Então Ningtian diz ao primeiro líder: um dia, tudo em um dia. E ao ouvir isso, todas as pessoas dentro do palácio ficam chocadas. Essas pessoas não acreditam que alguém possa aprender essa técnica em um dia. E um homem está dizendo: de jeito nenhum, absolutamente impossível. E Ningtian fica surpreso ao ver a reação de todos eles e pensa: é tão surpreendente assim. Eu até fiz com que fosse mais de 1000 vezes maior do que realmente é. E o líder, indo até Ningtian, diz a Ningtian: é muito difícil praticar essa habilidade. Pessoas comuns podem não conseguir praticá-lo com sucesso mesmo após uma vida inteira. Mesmo a imperatriz extremamente talentosa levou 3 dias. E você, na verdade. Nossa seita finalmente tem um discípulo que pode rivalizar em talento com a imperatriz. E um homem está dizendo: apenas 1 segundo atrás, ele disse que não poderia alcançar o céu em um só passo e não ousava se chamar de gênio. Mas ele dominou uma habilidade muito difícil em um dia. E o outro homem diz que ele é simplesmente um gênio entre gênios. E então Ningtian recebe uma notificação do sistema. Você chocou os anciãos da seita demoníaca celestial. Você é recompensado com 1000 de cultivo de aura. E ao ver essa notificação, Ningtian fica feliz. E ele pensa: uma grande quantidade de aura entrou no meu corpo. E o primeiro líder abraça Ningtian enquanto chora. E, chorando, diz a Ningtian: estas são apenas coisas menores. A principal não pode ser adiada. Então o primeiro líder olha para trás e diz: o que você está fazendo? Então o homem entende o que o primeiro líder disse. E agora o casamento começa. E agora os instrumentos musicais também começam a tocar. E todos estão muito felizes. E todos elogiaram Ningtian e a imperatriz. E um homem diz a Ningtian: um homem bonito e uma mulher bonita. Um par feito no céu. E Ningtian está pensando, depois de ouvir suas palavras: ah, eu era um lixo agora. Mas agora somos um par perfeito. Então agora o casamento começa. E Ningtian pensa: parece que não importa em qual mundo eu esteja. Respeitar os fortes é verdade em todo lugar. E Loutin, olhando para Ningtian, pensa: espero que tudo aconteça. Como a estátua do demônio disse: se eu me casar com ele, posso obter o manual. Há alguns meses, a seita celestial demoníaca apoiou a região proibida da montanha. Anoitecendo. Terra proibida. Loutin está passando por um túnel. E há uma estátua de demônio na frente dela. E Loutin diz na frente da estátua do demônio: se eu me casar com esse perdedor, você me dará o manual como prometido. Em 6 meses, os 5 imperadores, 3 senhores e 2 imperadores virão ao lado de nossa seita. Só alcançando o reino dos deuses posso ser forte o suficiente para lutar contra eles. Se eu quiser avançar, preciso primeiro ter o caminho para me tornar um deus. Disse que isso pode ser obtido praticando o manual. Milhares de anos atrás, pelo cânone da lei sagrada, para o líder obter o manual, ele tinha que se casar com alguém de físico divino. Mesmo que ele seja um fracassado que não consegue cultivar
Ainda assim vou me casar com ele. Não deixarei a seita ruir. Ningtian e Luo Qin se casam agora. Mas as pessoas ao redor ainda estão falando sobre Ningtian. A imperatriz é muito perspicaz. Isso mesmo. Eu fui um tolo. Quanto mais você olha para ele, mais o marido se torna distinto. Em alguns anos, nossa seita dará origem a outro cultivador poderoso do reino imperador. Com seu talento, ele é definitivamente digno da imperatriz. Veja Quang Shou, que está pensando em algo. E ele diz, sem mais delongas, vou relatar isso ao líder da aliança. Depois disso, a cena muda e vemos o reino espiritual celestial escrever sobre a aliança. E um homem está bebendo chá, dizendo: Anciãos, o domínio dos demônios está em fúria esses dias. E os demônios são deixados pela seita demoníaca celestial. E 3 pessoas estão sentadas neste local. E uma delas fala sobre a decapitação do demônio feminino Luo Wuxin. Como estão os planos? E o nome deste velho é Imperador Xintian. E seu cultivo no reino do Imperador Mortal. Sua identidade líder da Aliança dos Justos. E nós vemos 2 anciãos. E o nome do primeiro ancião é Ancião Xiu, de Jianmei. E sua cultivação, Reino Celestial. E sua identidade, Ancião da GMA. E o nome do segundo ancião é Ancião Tianfeng. E sua cultivação, Reino Celestial. E sua identidade, Ancião da Hiti. O primeiro ancião está dizendo: tudo está pronto. Estamos apenas esperando a sua ordem. Elder Xiu da cultivação Jianmei. A demônia não vai saber que tipo de droga tem na cabaça. E o segundo ancião diz: ela se casou de repente com um Zé Ninguém. Então, há muita agitação neles hoje. Depois, o velho tira o item espiritual, a gema psíquica, e diz que também já ouviu falar disso. Quang Shou também acabou de me contatar. Vamos ouvir juntos. E por causa da gema psíquica, Quang Shou está falando com o velho. E Quang Shou diz ao velho: líder, algo grande aconteceu, e o velho diz que você também é um mestre de seita. Por que isso? Pânico. E Quang Shou lhes diz que Luo Wuxin nos enganou a todos. A pessoa com quem ela se casou não é um inútil, mas um gênio sem igual. E assim que ouvem isso, os mais velhos se chocam. E ambos dizem: gênio sem igual. Sabia que não seria tão simples. E Quang Shou continua dizendo a todos: o nome do homem é Ningtian. Ele se diz um faz-tudo sem utilidade. Fiz o que você pediu e fiz Lin Xiaoyao ter um duelo com aquele perdedor. Mas quem diria que ele não era inútil? Ele até derrotou o príncipe com uma palma da mão. Ele aprendeu a palma em um dia com uma palavra. Ele partiu o coração de todos. E depois de saber sobre Ningtian, o primeiro ancião diz: alcançar isso é um milagre lendário. E o segundo ancião diz: líder, este homem deve ser levado a sério. Então o velho destrói a gema psíquica. Depois diz, de forma inesperada, que a garota fez uma jogada. Precisamos descobrir detalhes sobre Ningtian. A seita demoníaca celestial deve ser erradicada ou teremos problemas. Depois disso, a cena muda. O quarto da imperatriz à noite. E Luo Wuxin estava tirando a maquiagem. E Ningtian estava sentado quieto. E Ningtian estava pensando. Todos no salão reagiram às físicas divinas. Mas ela não o fez de forma alguma. E bem na frente de Ningtian está sua bela esposa. E Ningtian pensa: Ningtian, acorde. De repente, me tornei marido dela. Se o sistema não tivesse funcionado, não sei o quão miserável seria. Quem sabe quantas vezes ela me visitará no futuro. Se eu quiser ter um lugar neste mundo, tenho que usar meu poder. Ative a fisiologia encantadora. Enquanto ninguém mais está por perto, deixe-me tentar te surpreender novamente. Vamos ver se é o mesmo que durante o dia. Ningtian vai até Luo Wuxin e a chama. E Luo Wuxin olha para Ningtian no espelho e diz sim. E Ningtian acionou o charme físico. E ele está falando com Luo Wuxin. Um momento de uma única noite de primavera vale milhares de pedaços de ouro. Devemos fazer o que precisamos fazer. E Luo Wuxin vira a cabeça para trás e diz a Ningtian: eu conheço sua fisiologia especial. Você pode fazer isso com algumas meninas, mas não pode me controlar. Ningtian está pensando depois de ouvir Luo Wuxin. Como esperado da imperatriz, seu coração alcançou um nível indestrutível. E Luo Wuxin abre suas roupas. Ao ver isso, Ningtian fica chocado e começa a corar. E Luo Wuxin se vira. E Ningtian fica mais chocado ao ver a cena à frente. E Luo Wuxin começa a se aproximar dele. E ao passar por ele diz: você quer fazer?
mas não tem coragem. E Ningtian se vira e diz para Luo Wuxin que não ousa. E Luo Wuxin mostra seu poder e diz quem mais está aqui além de você. E depois de ouvir as palavras de Luo Wuxin, Ningtian se enche de entusiasmo e diz: pela minha dignidade, vou provar que estou certo agora. E então Luo Wuxin usa seu poder em Ningtian, fazendo com que Ningtian pare naquele lugar. E vendo que Luo Wuxin usou o poder de supressão de aura nele, Ningtian pergunta a ela: o que você fez? Fazer o que comigo? E Luo Wuxin diz a Ningtian enquanto dorme: nada, eu só te suprimi com um pouco de aura. Hoje à noite, dormir de pé. E os sonhos de Ningtian são destruídos após ouvir as palavras de Luo Wuxin. E Ningtian só pode dizer isso para Luo Wuxin: ei, me deixe ir. Não deveríamos competir assim. Vamos lutar na cama com espadas e armas de verdade. E depois disso fica muito tarde da noite. Mas Ningtian continua em pé e ele está pensando: parece que ela não planeja me deixar ir hoje. Não tem jeito. A diferença entre nós é muito grande. Vamos apenas praticar. Mais cedo ou mais tarde, vou te mostrar que o mundo é grande. A terra é grande. Mas o seu marido é o maior. E Ningtian começa a fazer cultivo em pé. E o sistema informa a Ningtian: melhoria do cultivo aumentada em 3 vezes. Na manhã seguinte, Ningtian sai do seu quarto. E, enquanto respira fundo, ele diz: droga, Liu Wuxin. Aquela mulher é tão implacável. Ela me fez ficar de pé a noite toda. Cultivei a noite toda e alcancei o guerreiro negro de 7 estrelas. Mas ainda é apenas uma melhoria de 1 estrela. Não estou rápido o suficiente. E então Ningtian recebe uma notificação do sistema. O anfitrião pode escolher um lugar com aura abundante para cultivar. E ao ver a notificação, Ningtian diz: aura abundante. Baseado nas minhas memórias, eu conheço um lugar assim. Depois disso, nos dizem: solo principal de cultivo e toda a aura da seita demoníaca celestial se reúne aqui. Tem Feng Shui perfeito. Os discípulos da seita podem acelerar a velocidade de sua cultivação lá. E muitos discípulos estão fazendo sua cultivação neste lugar. E então vemos Ningtian. Ele também está aumentando sua cultivação sentando-se neste lugar. E quando todos os discípulos veem Ningtian, todos ficam chocados ao ver Ningtian. E estão dizendo sobre Ningtian: olha, olha, olha. Não é aquele o marido da Imperatriz. Isso mesmo, é ele. Ele é a pessoa mais popular da seita atualmente. Não diziam sempre que ele era um fracasso? Veja como ele absorve aura rapidamente. Ele é claramente um gênio da cultivação, não é? Ningtian está pensando enquanto faz cultivo neste lugar. Não esperava que a aura do local de cultivo fosse tão abundante e pura. É verdadeiramente extraordinário. Mas Ningtian diz tristemente: ainda não é rápido o suficiente. E assim que Ningtian diz isso, todos os discípulos se chocam ao ouvir isso de Ningtian. E eles estão dizendo: não rápido o suficiente. A aura está entrando lentamente em seu corpo. Então Ningtian diz: parece que só posso liberar meu poder de cultivo 10 vezes maior. A absorção de aura em 10 vezes está totalmente ativada. E uma aura dourada sai de dentro de Ningtian, o que deixa todos os discípulos muito surpresos. Eles sentem como se um terremoto estivesse chegando. E todos estão dizendo: ele está absorvendo a aura de todo o campo de cultivo. E Ningtian está absorvendo muita aura dentro de si. E então Ningtian adquire uma nova técnica. E o sistema diz a Ningtian: você surpreendeu um grupo de discípulos. Sua recompensa é uma técnica de movimento de rank preto. Passo do dragão d'água. E o sistema informa Ningtian: atualmente cultivando o passo do dragão d'água em velocidade 10 vezes maior. Passos do dragão de água. Cultivados com sucesso. E muito aura dourada está emanando do corpo de Ningtian. E Ningtian está pensando: passo do dragão de água. Parece bem legal. Com essa técnica de movimento, não terei problemas para entrar e sair. Agora, tenho muita aura armazenada no meu corpo. Mas sem a adição de habilidades, minha força não melhorou nem um pouco. Então Ningtian vai até uma garota. E peça a essa garota: olá, posso perguntar onde estão localizadas as técnicas da seita? Isso. E essa garota diz a Ningtian: patriarca, eles estão no depósito de escrituras. Hoje é realmente o dia de abertura. Sim, nossa seita demoníaca celestial tem um depósito de escrituras. Existem algumas técnicas. E Ningtian agradece a garota. Mas então ele percebe algo e pergunta à garota: como você me chamou, patriarca? E Ningtian está pensando: eu ainda sou um jovem na casa dos 20 anos. Como posso ser o patriarca de alguém? E a garota diz a Ningtian:
De acordo com as regras de sexo, aquele que se casa com a imperatriz é nomeado o patriarca. E Nintin diz sorrindo para aquela garota: Patriarca soa muito velho. Eu acho que meu irmão mais velho é melhor. E eu não sei o que a garota sente depois de ouvir isso de Nintian, que ela começa a gostar. E todos os discípulos começam a desmaiar depois de ouvir Nintian ou eles não sabem o que está acontecendo com eles. E Nintian, ao sair daquele lugar, diz: Não vou mais perturbar seu treinamento de cultivação. Vou me despedir. Mas todos esses discípulos estão dizendo que a aura já e sugado até secar por você. Como podemos nos treinar? E depois disso, a cena muda. Seita celestial demoníaca. Dentro do depósito de escrituras. E há uma fila muito longa neste lugar. E Ningtian perguntou ao homem à sua frente: Todos vocês querem entrar no depósito? Uma fila tão longa, vai durar até o mês do cavalo, ano do macaco. O homem diz a Ningtian: Este depósito está cheio de técnicas e habilidades que líderes de sucesso procuraram por toda a vida. Não é surpresa que haja fila por 3 dias e 3 noites. E assim que o homem olha para trás, ele se assusta, porque atrás desse Ningtian, quer dizer, patriarca. E vendo isso, todas as garotas começam a ir até o Ningtian e a elogiá-lo. E ela começa a chamá-lo de muito bonito. E uma menina diz: Eu quero casar com você. E todos os meninos ficam chocados ao ver Ningtian. E todas essas pessoas estão dizendo: Ele é realmente muito charmoso. Não só se casou com a imperatriz, mas ele também conquistou o coração de muitas discípulas. E outro homem diz: Droga, queria ter 1/10 do carisma dele. E então alguém chega àquele lugar e diz: Há muito barulho em frente ao depósito. Há regras. Ou quando o ancião da seita celestial demoníaca Guian aparece, os anciãos liberam sua energia, criando assim uma pressão. Então o mais velho avança e diz que é conhecido por ser antiquado e rigoroso. Ele foi enviado ao depósito porque contrariou a imperatriz. E Ningtian diz que se ele olhar para você, você definitivamente ficará sem nada. E os olhos do ancião se tornam vermelhos e começam a brilhar. Mas então o ancião se curva diante de Ningtian e diz a Ningtian: Guian cumprimenta o patriarca e Ningtian fica chocado ao ver a ação do ancião. E o homem atrás dele também está chocado. E ele diz: Ele está possuído por espíritos malignos. É a primeira vez que o vejo tão respeitoso. E o outro homem diz: O patriarca agora é famoso na seita e sua força é imensurável. É normal que o ancião Guian fique impressionado com ele. Então o mais velho entrega uma ficha para Ningtian e pergunta se Ningtian é o patriarca indo para o depósito. Esta é a chave para acessar todos os andares do depósito. O patriarca pode ver tudo. E Ningtian está olhando para aquele token. E ao mesmo tempo ele está pensando: como ele pode ser rigoroso? Ele está lidando muito bem com as coisas. E Ningtian pega o token e então diz: Eu só preciso segurar este prato antigo. E o ancião diz a Ningtian: Sim, me perdoe pela minha insolência. Mas quanto mais alto você vai, maior o nível das habilidades. Correspondentemente, os requisitos para forças são também maiores. Me pergunto qual andar o patriarca vai escolher. Então, assim que o ancião olha para frente, vê que Ningtian desapareceu dali, e Ningtian está se movendo muito rápido. E ele diz: claro, eu quero ir também. Então Ningtian vai direto para o 5º andar. E ao ver Ningtian indo para o 5º andar, as pessoas começam a falar: o 5º andar. Acho que em termos de força, o 3º é o limite do patriarca. Até os discípulos mais destacados só podem chegar ao 4º, exceto pela imperatriz, o grande ancião e o supremo ancião. Ninguém mais foi ao 5º andar, certo? E os anciãos estão pensando: ele é digno de ser o patriarca que quebrou muitos corações tal com uma palavra. Ele é realmente imensurável. E Ningtian abre a porta, e enquanto avança está pensando: há uma montanha de aura no meu corpo agora. Então naturalmente tenho que escolher as melhores técnicas. Técnica da classe negra. Habilidade de absorção estelar. Técnicas de rank terrestre e elementar. Técnica do raio domínio da eletricidade. Abertura das veias espirituais. Técnicas de rank terrestre intermediário. Habilidade do espírito celestial. Aura de auxílio. Absorção. Velocidade. Habilidades apropriadas para a abertura de meridianos, que permitem o fluxo de aura. Quanto mais veias espirituais existem, mais rápido flui a aura. E assim, a força aumenta. Há uma montanha de aura no meu corpo agora. Naturalmente, eu tenho que escolher a melhor técnica. Mas isso só pode abrir no máximo uma dúzia de veias espirituais. Está longe de ser suficiente. E então Ningtian vê uma técnica. E Ningtian pega essa técnica. E ele pensa:
Técnica de rank terrestre avançado. Técnica do Rei Demônio. Então Ningtian tira aquela técnica, e ele usa seu poder de compreensão 10 vezes maior. E o sistema diz a Ningtian: compreensão 10 vezes maior da técnica do Rei Demônio. O apresentador está compreendendo a técnica do Rei Demônio. Nível elementar alcançado. O anfitrião está compreendendo a técnica do Rei Demônio. Nível aumentado. O apresentador está compreendendo a técnica do Rei Demônio. Alcance do nível pico. E essa técnica entrou em Ningtian, e também uma notificação chega para Ningtian através do sistema. O hospedeiro compreendeu totalmente a técnica do Rei Demônio. E muita aura está emanando de dentro de Ningtian. Então uma luz começa a brilhar na testa de Ningtian e uma aura muito forte emana de dentro de Ningtian, que todas as pessoas do lado de fora também podem sentir. E essas pessoas estão dizendo: o patriarca encontrou uma técnica incrível. E o outro homem diz: quero ver quanto ele consegue aguentar de uma vez. E por causa daquele token o ancião está falando com Ningtian. E o ancião está falando com Ningtian. Pelas regras no depósito, a placa antiga permite que os de dentro se comuniquem com o mundo exterior. Patriarca, houve um acontecimento súbito. Fiquei preocupado se você encontrou algum problema. E Ningtian diz ao ancião: realmente há um problema. Poucas veias espirituais foram abertas. E o ancião diz: patriarca, não fique tão deprimido. Geralmente, se você abrir mais de 10 é bom. E uma aura perigosa está saindo de dentro de Ningtian. E ele diz que ainda tem mais da metade da aura. Mas apenas 100 delas foram abertas. E quando o ancião ouve isso, ele fica chocado e diz: o limite da técnica do Rei Demônio é 100 veias. Somente um ser celestial pode alcançar isso. E em apenas 30 minutos, essa habilidade de compreensão é incrível. E devido ao ancião estar chocado, Ningtian ganha uma nova técnica. E o sistema diz a Ningtian: você chocou o ancião Gui e sua recompensa é uma técnica de rank Deus. Registro dos deuses. Obter o registro dos deuses permite desbloquear a fisiologia divina. E essa técnica surge diante de Ningtian. E Ningtian fica chocado ao ver essa técnica. As artes marciais deste mundo são divididas em 5 categorias: do alto ao baixo, Deus, céu, terra, preto e amarelo. O recorde dos deuses é a habilidade mais forte classificada por Deus. Cultive o registro de Deus. Então Ningtian começa a cultivar as habilidades de gravação de Deus. E então Ningtian sente algo e diz: o que está acontecendo? Por que minha absorção da aura não continua? E de repente Ningtian está sentindo muita dor. Ele não consegue respirar adequadamente. E ele está falando inesperadamente: cultivar uma habilidade classificada por Deus dissolveria todas as minhas veias espirituais desenvolvidas anteriormente. É como quebrar meus ossos e reconstruí-los novamente. Em seguida, o sistema diz que o anfitrião compreendeu 30% do registro de Deus. Você alcançou um pequeno sucesso. Ativação do físico divino. Ativada. As veias espirituais estão prestes a se abrir para o hospedeiro. E muita energia espiritual está saindo, e Ningtian está pensando: embora eu tenha uma compreensão 10 vezes maior, ainda consigo chegar a 30%. Quero ver essa habilidade divina, quantas veias espirituais podem abri-la. E muitas pessoas se perguntam: o que está acontecendo? E uma garota pergunta ao ancião mais velho: o que é isso? Mas até mesmo o ancião não está sabendo direito e ele diz: um mar espiritual. Ao cultivar, a aura se acumula no Dantian como um riacho. Quanto mais aura houver, maior será o benefício para o cultivo. Mas somente quando a quantidade de aura for enorme, um mar será formado. O aliado da lei do patriarca tem um talento de cultivo tão alto? E vendo isso, todos ficam muito surpresos e dizem: olha, o patriarca e seu mar espiritual subiram aos céus. O patriarca está tentando absorver toda a aura da seita demoníaca celestial? E o ancião também fica muito surpreso e diz que em tão tenra idade já possui 50% de aura. É realmente inviável. Então um ancião sente essa energia. E ele está se aproximando rapidamente de Ningtian, e aquele ancião está dizendo tão ousado: quem está cobiçando a aura da minha seita? E quando veem o ancião chegando, ficam muito surpresos. E eles dizem que é o Ancião Supremo. Ele não estava em reclusão? O Ancião Supremo deve ter tido uma descoberta bem-sucedida e alcançado o reino imortal do Imperador. E esse ancião é o Ancião Supremo da seita demoníaca celestial. E o ancião também fica surpreso depois de ver o Ancião Supremo. Mas o Ancião Supremo diz ao ancião:
Parabéns ao Ancião Supremo por invadir o reino do Imperador Imortal de uma só vez. Agora que você e a Imperatriz são ambos poderosos e imortais cultivadores do reino do Imperador que ousariam intimidar nossa seita. Mas o Ancião Supremo fica com raiva depois de ouvir as palavras do Ancião e o Ancião Supremo grita: "Breakthrough, minha bunda!" Foi muito difícil alcançar esse estágio e de repente toda a aura está sendo absorvida. Como alguém pode fazer uma descoberta como essa? Então o Ancião Supremo pergunta: quem diabos causou essa bagunça? Então o Ancião diz: Supremo Ancião, você está em reclusão há 1 ano e não sabe disso. A fonte desse estranho fenômeno é o marido da Imperatriz, o Patriarca. E ao ouvir isso, o Ancião Supremo fica surpreso e diz que a garota Luo Wuqing se casou? Quem é o marido dela? O Divino Imperador do Palácio? Ou a Santa Senhorita Ellie? Então, o Ancião diz que não é um deles, mas um discípulo de nossa seita. E ao ouvir isso, o Ancião Supremo fica surpreso. Então ele diz: o quê? Como pode? Discípulo, seja digno dela. Estar casado com um discípulo comum não é tão bom quanto ser casado com um imperador verdadeiro cultivador. Isso não é bom para construir conexões para a seita. Ele certamente é digno. E os anciãos ficam muito zangados, e ele libera a pressão, devido à qual muitas pessoas se dobram na altura dos joelhos. Mas de repente, Luo Wuqing chega a esse lugar, e ao ver Luo Wuqing, o Ancião Supremo diz a ela: você é implacável. Garota, a Aliança Justa está de olho em nossa seita e eles nos enganaram a qualquer momento. Se você deseja se casar, deveria ter escolhido um marido forte. Como você pode se dar ao luxo de se casar com um pirralho assim? Então Luo Wu diz: Supremo Ancião, por favor, preste atenção ao que você diz. Eu já sou a Imperatriz. Você não precisa se preocupar com meus assuntos pessoais. Ao ouvir as palavras de Luo Wuqing, o Ancião Supremo fica um pouco nervoso e diz que sim, Imperatriz. E depois de ouvir esses dois, um discípulo pergunta ao Ancião: eu não esperava que a Imperatriz não mostrasse piedade do Ancião Supremo por causa do Patriarca. Mas o Ancião pede que o discípulo permaneça em silêncio. Então, de repente, um trovão começa a cair sobre Ningtian, fazendo com que todos se surpreendam. Que não estava apenas cultivando uma nova habilidade? Como isso se transformou em uma tribulação? E muitos trovões estão acontecendo acima de Ningtian, vendo o Ancião Supremo dizer que isso não é um trovão. Tribulação. O dragão do trovão está se formando e passando pelo mar espiritual. Ele a está usando para abrir suas veias espirituais. E o ancião fica surpreso, então ele diz: como isso é possível? Nunca ouvi falar de alguém usando a tribulação para abrir suas veias espirituais. E o Ancião Supremo diz a Luo Wuqing: garota implacável, seu marido é realmente apenas um discípulo comum? Com tanto talento, é muito possível que ele alcance o imperador por volta de um dia. E a outra é pensar: Supremo Ancião, não foi isso que você disse agora. E Liu Wuqing está sorrindo e ela está pensando: é por causa do físico divino que ele usou essa calamidade para abrir suas veias espirituais? Se for assim, o caminho para se tornar um deus está ao virar da esquina. E então, um ataque muito perigoso do dragão do trovão está prestes a acontecer em Ningtian. Mas então Luo Wuqing vem salvar Ningtian, vendo o que as pessoas dizem. O que é pior é que se a aura não for suficiente e o dragão do trovão entrar diretamente em seu corpo, ele explodirá e morrerá. E Luo Wuqing está indo para um Ningtian. E ela está dizendo: você olha daqui, não chegue muito perto, eu vou protegê-lo. E Luo Wuqing usa seu poder para salvar Ningtian. E ela estende a mão para Ningtian, e Ningtian pensa: eu não esperava que transformar o dragão do trovão em veias espirituais exigisse tanta aura. Mas então Luo Wuqing se surpreende e pensa que, ao pensar que ele agiria como aliado, absorveria minha aura à força, e um escudo se forma entre eles, fazendo com que todos ficassem surpresos. E essas pessoas estão dizendo: a Imperatriz o está protegendo. É a primeira vez que isso acontece. Espere os ancestrais, que mais podem desfrutar desse tratamento. E então você quer me drenar da minha aura? Você tem um grande apetite. Eu quero ver o quanto você pode absorver. E Liu Wuqing está liberando sua energia. E Ningtian está absorvendo muita aura. Vendo o que Luo Wuqing está dizendo, o ímpeto das veias espirituais do Thunder Tribulation está realmente fora do comum. Mas então muita energia sai de dentro de Ningtian, fazendo com que as roupas de Liu Wuqing sejam rasgadas. Mas então Ningtian chega até ele e o pega, por isso os seios de Liu Wuqing não são visíveis. E Ningtian agradece a Luo Wuqing e diz a ela: obrigado, minha esposa.
tirando suas roupas para me proteger. E Luo Wuqing fica um pouco surpreso ao ver o rosto estranho de Ning Tian. Mas ela diz para Ning Tian, você não vai ver o suficiente? Antes de fazer alguma coisa, deixe-me ir. E Ning Tian está pensando, eu não esperava que ela me protegesse. Parece que ela realmente não quer que eu morra. Depois disso, o céu se limpa. E o ancião está perguntando ao Ancião Supremo, Ancião Supremo, quantas veias espirituais você recebeu na primeira abertura? Então, o ancião diz que eu era considerado um gênio naquela época, com um total de 80. Esse garoto é extremamente talentoso. Ele deve ser capaz de abrir de 40 a 50 deles. Então, o Elder pergunta a Ning Tian, patriarca, quantas veias espirituais você abriu? Então Ning Tian diz, deixe-me verificar. E Ning Tian começa a verificar. Então ele diz, obviamente ainda resta mais da metade da aura. Apenas 199 foram abertas. E ao ouvir isso, o Ancião Supremo e os anciãos ficam muito chocados. Ao mesmo tempo, vemos duas pessoas, e uma delas é o imperador do reino de Dongshan, Li Bai, e o segundo é o médico Tian Lao. E Tian Lao está dizendo a Lin, relatando ao Senhor, que o lugar onde a tribulação ocorreu foi a seita demoníaca celestial. E Lin diz, é aquela seita demoníaca celestial novamente. Depois que meu filho voltou dessa seita, ele perdeu o espírito e sofreu de preocupações e foi curado pela medicina. Ele ficou como um aleijado. Tian Lao, entre em contato com a Justa Aliança nesta instância para discutir a questão da destruição da seita demoníaca celestial. Mas Tian Lao diz, mas imperador, a imperatriz está lá. E Lin Bai fica muito zangado e diz, e daí? A seita demoníaca celestial está localizada em nossa... E agora eles estão se tornando cada vez mais poderosos. Sempre me preocupei que eles substituíssem a família imperial mais cedo ou mais tarde. Se eles não forem eliminados agora, quando? E depois disso, a cena muda e vemos os mesmos três anciãos. Quem está assistindo à tribulação do trovão e o velho está dizendo que houve uma grande tribulação do trovão. Será que a imperatriz invadiu o reino dos deuses? Então o primeiro outro diz o reino dos deuses? Ainda não. Se ela tivesse sobrevivido, isso não significaria que morreremos se formos suprimir a seita demoníaca celestial em 6 meses? E o velho diz, certo? Lu Qingyin não tem como se tornar um deus. Como ela pode romper o reino dos deuses? Você se esqueceu da batalha dos deuses travada há centenas de anos? Muitos especialistas do reino do imperador esgotaram suas vidas tentando se tornar um deus, mas no final, eles falharam no caminho de se tornarem deuses e morreram cheios de mágoas. Então o segundo ancião diz, o trovão da tribulação foi tão alto desta vez que deve ter alarmado todo o domínio. E ao ouvir isso, primeiro o ancião fica surpreso, depois diz qual poderia ser a fonte. Então o velho diz, o que quer que seja não importa, deve ter algo a ver com Liu Qingtin. Agora, a ameaça da imperatriz está ficando ainda maior, a seita demoníaca celestial deve ser combatida o mais rápido possível. Depois disso, a cena muda e vemos Ning Tian e Luo Wuqing, que agora saíram. E olhando para eles, o Ancião Supremo está pensando, eu não esperava que nossa seita tivesse tal pessoa. Esse garoto se transformará em uma arma afiada no futuro, chegando até mesmo ao reino dos deuses. E então Lulu Wuqing estende a mão em direção a Ning Tian. E ela rasga as roupas de Ning Tian com as mãos, vendo que Ning Tian fica muito surpreso. E todas as pessoas presentes naquele local também estão muito surpresas. Então Luo Wuqing coloca a mão no peito de Ning Tian, e Ning Tian tosse e tosse. Querida, isso não é um pouco inapropriado? Tantos discípulos e anciãos estão assistindo. E todo mundo está fechando os olhos vendo as ações de Luo Wuqing e Ning Tian. Mas então Luo Wuqing usa seu poder e usa algum tipo de poder no peito de Ning Tian. Devido a isso, o trovão começa a emanar do corpo de Ning Tian. E Ning Tian sente muita dor, ele grita bem alto. Então ele se senta no chão e diz para Luo Wuqing, querida esposa, você é... Então Luo Wuqing diz a Ning Tian que ainda havia danos ocultos causados pela tribulação do trovão em seu corpo. Eu te ajudei com isso. E Ning Tian fica surpreso depois de ouvir Luo Wuqing e diz, danos ocultos? Acontece que minha esposa estava preocupada comigo e queria me ajudar a me curar. Estou muito emocionada, com certeza vou, não é? Esposa? Mas então Luo Wuqing joga Ning Tian no ar com a ajuda de seu poder, e ela diz, você fala demais. Então, o ancião pergunta nervosamente à imperatriz Luo Wuqing, o patriarca ficará bem?
Então Luo Wuqing diz que eu nem usei 10% da minha força, ele não vai morrer. Então Luo Wuqing olha para todos eles e diz: ninguém tem permissão para falar sobre os eventos de hoje. Aqueles que espalharem boatos serão mortos sem piedade. Entendi? E Luo Wuqing libera seu poder, percebendo que todo mundo fica com medo. E ele diz, respondendo à imperatriz: nós entendemos. Lá vemos Ningtian, que ainda está no céu e está caindo. E ele está gritando muito alto, então ele cai na água. Então ele sai da água, e assim que ele sai, vemos algumas garotas tomando banho naquele lugar. E vendo Ningtian naquele lugar, todos ficam muito preocupados, se perguntando quem ele é. Então Ningtian está dizendo: Luo Qingqin, afinal eu ainda sou seu marido. Você realmente me jogou tão longe. E depois de ouvir a voz de Ningtian, uma garota reconhece Ningtian e o chama de patriarca. E essa é a mesma garota que Ningtian conheceu antes. Então há muitas garotas também naquele lugar. E uma das meninas está dizendo: patriarca, por que você veio para as fontes termais? E Ningtian está pensando em olhar para todas aquelas lindas garotas. Acabou. Minha reputação como patriarca íntegro e adequado será arruinada. E Ningtian diz a essas garotas: não, isso é um acidente. Por favor, ouça minha explicação. Eu não sou essa pessoa. Então uma garota diz: então acontece que o patriarca é um espião. E Ningtian fica um pouco confusa depois de ouvir isso. Então a garota diz: se o patriarca realmente quiser ver, vamos te mostrar lentamente. Não precisa espiar. E essa garota está dando um convite aberto para Ningtian. E também todas as garotas deste lugar estão dizendo: patriarca, deixe-me limpar você, deixe-me perder seus músculos. E todas as garotas começam a se mover em direção a Ningtian. E Ningtian fica com medo de ver todas aquelas lindas garotas vindo em sua direção. E ele pula para cima para evitar as garotas e começa a fugir desse lugar. E vendo Ningtian fazendo isso, os olhos dessas garotas ficam úmidos. E essas garotas estão dizendo: por que o patriarca saiu tão rápido? Sim, teria sido maravilhoso mergulhar nas fontes termais com o patriarca. E Ningtian está correndo muito rápido, e ele está dizendo: maldito Luo Qingqin, eu quase fui um pit pervertido por causa de você. E esse físico piedoso o torna ainda mais perigoso. E Ningtian está pensando nessas lindas garotas, e ao mesmo tempo se lembra do rosto de Luo Wucheng, e acha que, felizmente, eu não trapaceei agora. Caso contrário, meu bem-estar pelo resto da minha vida com certeza desaparecerá. E assim que Ningtian olha para frente, Luo Wuqing aparece. E Luo Wuqing diz para Ningtian: você se lavou bem? E Ningtian se surpreende depois de ver Luo Wuqing. Então Luo Wuqing pede a Ningtian que a siga e Ningtian pergunta para onde devemos ir. Mas Luo Wuqing não diz nada. E depois de algum tempo, Liu Wuqing trouxe Ningtian para um túnel. E Ningtian está olhando para esse túnel e dizendo: eu não achava que a seita tivesse um lugar assim. E diz a Ningtian: esta é a região proibida da seita, a caverna demoníaca celestial, onde estão as tábuas espirituais de todos os líderes anteriores. E Ningtian fica surpreso ao ouvir isso, e ele está pensando: por que ela está me dizendo isso? E Wuqing está pensando que, desde que eu receba o manual para me tornar um deus e romper o reino dos deuses, a seita não terá mais medo de pessoas perversas. Então Luo Wu para Ningtian: eu quero que você faça algo por mim. E Ningtian diz: o que é isso? Então quando Ningtian olha para frente, ele fica muito surpreso, porque há uma enorme estátua à sua frente. E Wuqing está dizendo a Ningtian: eu quero que você derrame um pouco de sua essência sanguínea sobre a estátua de pedra. E Ningtian fica surpreso depois de ouvir Luo Wuqing, e pensa que a essência do sangue representa a energia mais pura do cultivador. No caso de soltá-lo assim, ele é usado para controlar a outra pessoa, o que requer essência sanguínea. E Qiu está dizendo: não se preocupe, eu não quero prejudicá-lo. Eu teria feito isso há muito tempo se eu quisesse. Como você poderia sobreviver até agora? E depois de ouvir Luo Wuqing, Ningtian está pensando: o que ela é? O ditado é verdadeiro. Se ela, uma forte cultivadora no reino do imperador, quiser me matar, mesmo que eu tenha o sistema, eu ainda perecerei. É incomum que uma imperatriz se case com um servo. Agora que ela me pediu que fizesse alguma coisa, isso deve ser importante. Isso tem a ver com toda a seita? E Ningtian diz: ok, eu vou fazer isso.
E Ningtian está pensando que há uma grande lacuna de poder entre nós. Então vamos ver o que ela quer primeiro. Então Ningtian começa a liberar sua essência sanguínea e coloca sua essência sanguínea sobre seus 2 dedos. E use sua essência sanguínea. E ele aplica sua essência azul na testa desse ídolo. É por isso que o voo começa a emanar desse ídolo, e os olhos desse ídolo começam a brilhar. E então um homem aparece naquele lugar. E ele está rindo muito alto e está dizendo: "Minha seita demoníaca celestial, eu despertei." E Luo Wuqing e Ningtian ficam surpresos ao ver seu poder. E Luo Wuqing está dizendo, olhando para aquele homem: "Você é o fundador?" Esta parte começa, e Ningtian está olhando para o demônio celestial e pensando: já se passaram pelo menos vários milhares de anos desde a criação da seita, e ele ainda está vivo. E o demônio celestial está rindo e dizendo: milhares de anos se passaram. Finalmente, alguém com o físico divino foi enviado para cá. Alguém com a física divina está finalmente aqui. E Luo Wuqing está dizendo ao demônio celestial: o que fazer? Você quer dizer com isso? Onde está o manual e a maneira de se tornar um deus que você me prometeu? Então o demônio celestial diz: haha, garotinha, você é muito ingênua. Você realmente acha que, praticando com Emmanuel, você será capaz de encontrar o caminho para se tornar um deus? Isso é só um boato que eu inventei. Graças à sua tolice, consegui encontrar alguém com um físico divino, o que me poupou muito esforço. E depois de ouvir as palavras do demônio celestial, Ningtian está pensando: então descobri que ela se casou comigo apenas pelo meu físico divino, para conseguir o quê? A maneira de se tornar um deus? E Wuqing diz ao demônio celestial: os ensinamentos ancestrais que foram transmitidos de geração em geração na seita foram, na verdade, fabricados por você. Então, o propósito está ajudando você a recuperar seu corpo e voltar à vida? Então, Heavenly Demon diz que isso está correto. Os líderes anteriores eram todos inúteis. Nenhum deles conseguia achar que eram físicos divinos. Mas felizmente para mim você fez isso. E ao ouvir essa pequena Wuqing fica muito zangada. Ela libera seu poder e diz: você deseja morrer. Em seguida, ela ataca o demônio celestial com o poema demoníaco celestial. E o ataque de Liu Wuqing libera muita energia, vendo o que Ningtian está pensando. Essa é a força de um imperador. O poder da palma da mão dela é muito mais forte do que o que eu poderia produzir. Mas o ataque de Luo Wuqing não faz nenhuma diferença para o demônio celestial. Em vez disso, ele diz: garotinha, mesmo que você seja uma forte cultivadora imortal do reino do imperador, você não pode fazer nada comigo, seus ancestrais. Mas atualmente estou apenas em um estado espiritual. Então não serei estúpido o suficiente para confrontá-lo de frente. Meu alvo é ele. E o demônio celestial começa a ir até Ningtian. E ao vê-la vindo em sua direção, Ningtian diz: ele quer assumir o controle do meu corpo. E Ningtian está sorrindo, e o demônio celestial chegou muito perto de Ningtian. E Ningtian está dizendo a ele: venha até mim. E Luo Wuqing, celestial, avança para deter o demônio. Mas agora é tarde demais. O demônio celestial entrou no corpo de Ningtian. E Luo Wuqing está prestes a atacar o demônio celestial, e ela está dizendo: vá embora. Mas agora, o demônio celestial entrou dentro do corpo de Ningtian, e ele está dizendo: não há como eu sair depois de entrar. E agora vemos o interior do corpo de Ningtian. E o demônio celestial está dizendo que há rumores de que o físico divino é o melhor dos físicos de cultivo. O antigo físico sagrado, o físico do palácio celestial, estão todos abaixo dele. Isso, o que é isso? Sexo espiritual. Na verdade, ele tem um mar espiritual em seu dantian. Tão inesperado, ele parece ter um talento incrível para o cultivo. Parece que tenho muita sorte. De onde vem esse trovão em seu mar espiritual? Uma veia espiritual do dragão do trovão? Nunca vi um cultivador com veias espirituais que se transformassem em um dragão do trovão. Desde a antiguidade, trovões e relâmpagos têm sido inimigos do espírito. O menor descuido pode levar o espírito a fugir. Não, eu não posso ficar neste corpo. E o demônio celestial tenta escapar do corpo de Ningtian. Mas então Ningtian diz para o demônio celestial: velho, agora que você está lá dentro, não é tão fácil sair. E vendo o poder de Ningtian, o demônio celestial fica muito chocado, e ele acha que esse garoto realmente me superou assim. Ele devia saber que meu estado espiritual é o que mais teme trovões e relâmpagos. Com a veia espiritual de um dragão do trovão, é impossível ser levado à força, então ele me deixou entrar de propósito. Tão cruel, o quê? Um método notável.
E então Ning Tian recebe uma notificação do sistema. E nessa notificação está escrito: você chocou o demônio celestial. Habilidade de destruição de espíritos. Destrua o espírito, converta o poder do espírito no seu próprio e fique mais forte. E Ning Tian fica feliz depois de ver a notificação e pensa: habilidade de destruição de espíritos? Isso é interessante. Então Ning Tian começa a reduzir seu tamanho, chega ao demônio celestial e diz: demônio celestial, você não é tão arrogante agora? E depois de ouvir Ning Tian, o demônio celestial fica com raiva e diz: seu pirralho, mesmo que eu seja apenas o espírito agora, ainda estou no reino do imperador imortal. Como posso ser capturado assim? E o demônio celestial ataca Ning Tian com o poema demoníaco celestial. Mas Ning Tian está assistindo ao ataque do demônio celestial com um sorriso, e Ning Tian envia um gesto ao dragão do trovão. E o dragão do trovão destrói o ataque do demônio celestial. Ver o que o demônio celestial diz ser impossível. Mas Ning Tian tornou isso possível. E Ning Tian agora envia um dragão do trovão para atacar o demônio celestial, e muita energia está saindo do dragão do trovão. E Ning Tian usou a habilidade de destruição de espíritos, formas Heavenly Demonic 13, no demônio celestial. E o demônio celestial forma um selo para impedir o ataque de Ning Tian. E ele está dizendo: caramba, meu espírito está completamente suprimido pelo trovão. Não consigo nem mesmo exercer metade do meu poder. E Ning Tian está dizendo ao demônio celestial: pare. Lutando e apenas se transformando em poder para meu físico divino. E ao ouvir isso, o demônio celestial grita e diz a Ning Tian: você, Brad, eu vou te matar. E Ning Tian diz para devorá-lo. E o dragão do trovão teria quebrado o escudo celestial do demônio. E o dragão do trovão ataca o demônio celestial, e o dragão do trovão está prestes a devorá-lo. E o celestial está dizendo: não, eu não quero. E o demônio celestial grita bem alto. E com isso o jogo do demônio celestial termina, ele se torna uma paz repousante. Por outro lado, vemos Liu Wu Chen, que é muito triste, e ela está dizendo o manual para se tornar uma deusa. Era tudo um boato, tudo era apenas uma farsa. E quanto a ele? Ele tocou meu corpo. Não posso deixá-lo viver, esqueça. Fui eu quem estava sendo enganado. Não posso deixar que ele seja levado pelo demônio celestial diante dos meus próprios olhos. E Liu Wu Chen está prestes a atacar Ning Tian. Mas então o selo imposto pelo demônio celestial é quebrado, e ao ver isso, Luo Wu Chen fica muito chocado. Então Ning Tian chama Luo Wu Chen de sua esposa. E Luo Wu Chen fica chocada depois de ouvir isso. Então ela diz que você não estava possuído? Afinal, o ancestral é um forte cultivador no reino imortal do imperador. Você é apenas um reino guerreiro negro e absorveu todo o poder do espírito demoníaco celestial. E Ning Tian também fica chocada depois de ver a ação de Luo Wu Chen. Mas ele sorrindo diz para Luo Wu Chen: oi, com tanto poder espiritual, eu vou ter muita aura, certo? E então Ning Tian recebe outra notificação do sistema. E está escrito nele: o anfitrião cruzou a fronteira do reino depois de absorver à força o poder espiritual de um forte cultivador no reino imortal do imperador. Por causa da dificuldade de absorção, a autodestruição está prestes a acontecer. E então os olhos de Ning Tian brilham intensamente. E Ning Tian está sentindo muita dor. E ele está dizendo: está muito quente. Meu mar espiritual está fervendo como lava. Muito quente. Eu vou explodir. E vendo a condição de Ning Tian, Luo Wu Chen beija Ning Tian diretamente, o que faz com que Ning Tian fique muito chocada. E Luo Wu Chen ainda está beijando Ning Tian. E os dois estão curtindo o orgasmo. Então diz: se você não quer explodir, fique quieto. E Ning Tian está gostando e pensando que está me ajudando a suprimir o violento poder espiritual em meu corpo? E Ning Tian guardou o lixo de Luo Wu Chen. Depois disso, uma hora depois, então Wu Chen disse: Ken, está tudo pronto agora. E Luo Wu Chen empurra Ning Tian para longe dela. E Ning Tian está sorrindo e pensando. Embora o processo tenha sido emocionante, foi um pouco abrupto. Então Luo Wu Chen pega algo e diz para Ning Tian: isso é para você. E Ning Tian fica surpreso ao ver aquela coisa e pergunta: o que é isso? Então Wu Chen diz a Ning: este é o espírito formado com a energia do espírito. Ele contém a aura do demônio celestial. Você pode usar isso como uma ferramenta de cultivo de absorção diária.
Lembre-se de que seu cultivo deve ser gradual, e quanto a Maia, de uma só vez. Eu não vou estar lá para te salvar toda vez que você estiver em perigo. E Ningtian pega a pérola espiritual. E ele fica feliz. Então ele diz para Liu Qin, tudo bem, obrigado. Ningtian diz, esposa, agora que destruímos o demônio celestial, isso não conta como enganar nossos ancestrais? E como diz Ningtian, Luo Wuqin começa a destruir esse lugar e diz, esse cara tem enganado gerações de líderes sexuais demoníacos celestiais para obter seus próprios ganhos egoístas. Uma pessoa que não é digna de ser membro da seita demoníaca celestial, não se pode dizer que enganamos alguém. E dentro de algum tempo, Liu Wuqin destrói esse lugar, vendo Ningtian ficar chocado. Então Luo Wuqin está pensando, mas eu não esperava que o manual fosse realmente uma mentira fabricada. Sem orientação sobre como me tornar um deus, não há como eu superar. Se a aliança justa atacar, o que faremos? Bem, não há nada que possamos fazer sobre isso. Se o povo deles vier, nós os bloquearemos com todas as nossas forças. Mesmo que a seita demoníaca celestial seja destruída, ainda farei com que os culpados sofram no futuro. Então o corpo de Ningtian começa a brilhar, vendo qual Ningtian fica chocado. E ele diz para a esposa de Luo Wuqin, eu estou avançando. E Luo Wuqin também fica chocada. E ela está pensando, é realmente uma física divina. Em poucos dias, ele teve vários avanços e sucessos. Essa velocidade é realmente uma visão rara. Então Ningtian se senta para cultivar. E Luo Wuqin está dizendo que ao sair, vou deixar você cultivar em paz. Depois disso, Ningtian recebe uma notificação do sistema e o sistema diz, parabéns ao anfitrião por romper o reino do guerreiro negro de 8 estrelas. Parabéns ao apresentador por breaking through to the Black Warrior Realm, de 9 estrelas. O anfitrião foi submetido. Parabéns ao anfitrião por breakthrough, mais uma vez nosso reino espiritual. E Ningtian está dizendo que depois de entrar no reino espiritual, a dificuldade de cultivo aumenta muito. Nesse momento, a aura necessária também aumentará. Não importa o que aconteça no futuro, tenho que estabilizar minha base primeiro. Depois disso, a cena muda e vemos a seita demoníaca Shadow. E um homem está dizendo ao líder, o líder em Sancha está aqui. E o líder da seita fica feliz depois de ouvir isso. Em seguida, ele se vira e diz, claro, você rompeu novamente e Sans está dizendo, sim, esse discípulo já recebeu o pico do reino espiritual. Estou a apenas um passo de entrar no reino do rei da terra. Em seguida, o líder diz, você tem apenas 20 anos. Mas já pode ser comparado aos anciãos que têm cerca de 50 anos. Com seu potencial, nossa seita encontrou seu sucessor. É uma pena que nossa seita esteja sendo suprimida por essa seita demoníaca celestial. Nunca seremos capazes de progredir assim. Desde os tempos antigos, os demônios respeitam os fortes. Então diz, a seita demoníaca celestial tem aquela poderosa imperatriz que tem sido sua líder por centenas de anos. E o líder está dizendo, a seita demoníaca celestial segue o caminho demoníaco e também cultiva artes demoníacas. Mas como uma mulher com um coração bondoso e uma mão macia pode liderar as pessoas do caminho demoníaco? O líder do caminho demoníaco deve ser nossa seita demoníaca sombria. San, em 3 dias, a seita demoníaca celestial realizará uma conferência de bonecas. E você estará lá como representante da nossa seita. Você deve se lembrar que sua presença lá é para elevar nossa reputação. E Sans diz ao líder, o que você quer dizer, líder da seita? Então o líder diz, todos no caminho demoníaco estão insatisfeitos com a imperatriz há muito tempo. Além disso, não faz muito tempo, nuvens escuras cobriram o sol e ocorreu uma tribulação estrondosa. Muitas pessoas ficaram inquietas, então enviarão seus gênios para lá. E, portanto, devemos atropelar os discípulos da seita demoníaca celestial sob nossos pés na frente de todos. Então a imperatriz sofrerá uma grande perda. E o líder está dizendo, exatamente, vamos ver como ela pode manter sua posição como líder do caminho demoníaco quando isso acontece. Por outro lado, Ningtian fez uma descoberta. E ele está dizendo, tive sorte desta vez.
O demônio celestial estava apenas em um estado espiritual e por acaso foi contido pelos trovões e relâmpagos. Caso contrário, eu poderia ter sido morto por ele. De acordo com o que eu ouvi, as várias forças estão constantemente lutando. Definitivamente encontraremos situações perigosas no futuro. Ela estava certa. Não haverá ninguém para me ajudar toda vez que houver perigo. Em seguida, Ningtian recebe uma notificação do sistema, e o sistema diz: Anfitrião, a noite de lua cheia está cheia de aura. É um bom momento para cultivar. E Ning está dizendo: eu tenho que trabalhar duro e aumentar minha força o mais rápido possível. E Ningtian se senta para cultivar novamente. E assim que algumas pessoas veem Ningtian cultivando, todas ficam muito chocadas. E essas pessoas estão dizendo, hein? É tão tarde e ainda há pessoas cultivando no penhasco Moonlight? E um homem percebe algo, então ele diz: se parece com o patriarca. E uma garota está dizendo: é realmente ele. Em uma noite de lua cheia, ele está cultivando aqui em vez de aproveitar a noite com sua imperatriz. Ele trabalha muito. E a outra garota diz: homens que trabalham duro são tão bonitos. E vendo Ningtian cultivando, todos os homens recebem uma motivação muito perigosa, e essas pessoas dizem que nosso patriarca está trabalhando muito. Como podemos ficar para trás? Sim, todos nós devemos cultivar também. Só então, Ningtian recebe uma notificação do sistema, e o sistema diz que você chocou todos os discípulos e os motivou a cultivar. Velocidade de absorção da aura do luar em 10 vezes. E Ningtian fica surpreso depois de ver a notificação do sistema e pensa: o que são? Eles ficaram chocados com isso. Seja como for, vamos cultivar em paz. Comece 10 vezes a luz da lua ou a absorção. E Ningtian recebe outra notificação do sistema, e o sistema diz que a velocidade de absorção da aura do luar é 10 vezes maior que a velocidade de absorção da aura do luar. E Ningtian está absorvendo muita energia espiritual. E vendo isso, todo mundo fica ainda mais chocado. E eles estão dizendo: olha o céu! Até a luz da lua está indo em direção ao patriarca. E uma garota diz que o patriarca é verdadeiramente divino. Só então, o grande outro chega a esse lugar. E olhando para aquelas pessoas, elas dizem: o que vocês estão fazendo reunidos no meio da noite? As meninas são para ver o grande ancião. Mas uma garota diz para o grande ancião: ancião, por favor, fale baixo. Não queremos perturbar o cultivo do patriarca. E o grande Elter fica chocado depois de ouvir isso. E quando ele olha para frente, fica ainda mais chocado. E ele está dizendo: meus olhos estão vendo corretamente? O patriarca está realmente cultivando? E esses pirralhos também? E vemos que muitas pessoas se sentaram naquele lugar para cultivar. E Ningtian está cultivando enquanto está sentado no topo do pico. E um homem manda o grande ancião calar a boca. Então Ningtian está absorvendo a pérola dada por Luo Wu-Ching. E muita energia está sendo liberada dessa pérola, e Ningtian a está absorvendo. Em seguida, o sistema notifica Ningtian e diz que o host invadiu. Parabéns ao anfitrião por breaking through novamente e por alcançar o reino espiritual das 2 estrelas. E Ningtian está dizendo: nada mal. Se eu continuar assim, poderei alcançar o reino do Rei da Terra em 2 meses. Então, o grande ancião, observando o cultivo de Ningtian, diz que demorei 2 anos para passar do reino espiritual para o reino do Rei da Terra, e ele planeja alcançá-lo em 2 meses, até mesmo dizendo isso como se fosse tão fácil quanto beber água. Isso é anormal, Brad, é realmente. Então, um discípulo em estado de choque: todo mundo, olhe! O que é isso sobre o patriarca? E vemos que Ningtian criou seu próprio corpo espiritual enorme. E Ningtian recebe uma recompensa do sistema, e o sistema diz que você chocou todos os discípulos e o grande ancião. Recompense o cultivo da fé, ou a fé, ou o cultivo. E o sistema recompensa Ningtian e diz a ele: cultivo da fé. Quando você está cercado por seus seguidores e cultiva com eles, a velocidade de cultivo do asterisco dos seguidores será dobrada, e a aura cultivada pelos seguidores reabastecerá o anfitrião. E Ningtian começa a sorrir depois de ouvir o sistema. E ele está pensando: reabasteça o hospedeiro, isso é bom. Não faltam seguidores. Mas se eu conseguir pegar o grande ancião também, com sua força, a aura que me reabastece será ainda mais forte. Então Ningtian desce do pico, e vendo o aumento do poder de Ningtian, o grande ancião fica muito surpreso. E ele está um pouco nervoso. Então Ningtian diz ao grande ancião: ancião, eu vi o céu noturno, e a luz da lua esta noite está particularmente forte. A aura também é abundante. Por que não cultivamos juntos? Talvez possamos ganhar muito.
Então o grande ancião diz a Ningtian: não há necessidade, eu tenho outro lugar para estar. Mas o grande ancião está pensando que, antigamente, a luz da lua era a mesma, o que você poderia ganhar? Então vemos alguns discípulos. Quem está ficando muito feliz? E um dos discípulos está dizendo: céus, o patriarca é incrível. Eu consegui. E uma discípula diz que eu também. O patriarca é realmente incrível. E assim que o grande ancião escuta as palavras desses discípulos, ele fica extremamente feliz. E eles estão pensando: que tipo de sorte eles tiveram esta noite? Não apenas o cultivo coletivo, mas até mesmo o avanço coletivo. E então o grande ancião diz a Ningtian: Ahem, já que o patriarca me convidou tão gentilmente, não posso recusar. E então, o grande ancião se senta com o discípulo para cultivar. Mas eles estão pensando: estranho, porque eu não sinto nada de especial. Então o discípulo diz ao ancião: ancião, você precisa gritar. O patriarca é o mais legal. Primeiro, como grande ancião do sexo demoníaco celestial, não consigo dizer palavras tão descaradas. Mas depois de ouvir as palavras daquele discípulo, o grande ancião está ficando com raiva. Mas ele levanta a mão e diz: o patriarca é o mais legal. E ele diz apaixonadamente: duplique a aura que entra no meu corpo. O patriarca é realmente o traço mais legal. Então vemos Ningtian, que se senta novamente para o cultivo, e muita energia está saindo de dentro dela. E ele está pensando: sim, com a aura do luar, a pérola e o poder da fé, o efeito é realmente maior. E ao ver Ningtian fazendo o cultivo, os olhos do grande ancião ficam úmidos. E ele está dizendo alegremente que com o patriarca aqui, os céus realmente abençoaram nossa seita. Depois disso, a cena muda e vemos o palácio demoníaco celestial. E Luo Wuqin está sentado neste lugar. Então, o grande ancião está dizendo a Wuqin: saudações à imperatriz. Perdoe-me, estou atrasado. Então Luo Wuqin pergunta ao grande ancião: o que aconteceu, grande ancião? E os grandes anciãos, respondendo à imperatriz: eu segui o patriarca para cultivar em Moonlight Cliff ontem à noite, então eu estava atrasado. E ao ouvir isso, outro ancião fica surpreso e diz: com o patriarca. Ele é apenas um reino de guerreiros negros. Então, os grandes anciãos: não, você não entende. Eu cultivei com o patriarca, e a aura era mais abundante e eficaz do que o normal. Então, um homem diz: embora ainda não tenha havido um avanço, Iora definitivamente consolidou muito. E um homem diz: grande ancião, leve-me com você na próxima vez. E Luo Wuqin fica um pouco surpresa depois de ouvir suas palavras, e ela está dizendo: esse cara não voltou a noite toda e fez tanto barulho. Então Luo Wu diz para todas as pessoas presentes neste lugar: todos vamos voltar aos negócios. A conferência do Dao está prestes a começar em breve. Naquela época, haverá inúmeros gênios chegando à nossa seita. Mesmo que seja uma questão amigável, os discípulos da seita demoníaca celestial não devem ficar atrás dos outros. Anciãos, vocês entendem? E todos dizem que sim depois de ouvir Luo Wuqin. A garota é braba, moleque. Então, 3 dias depois, vemos que muitos cultivadores estão se reunindo na seita demoníaca celestial. E todos eles estão dizendo: Seita da Grande Pedra, cumprimentando a seita demoníaca celestial. Seita Splitting Mountain, cumprimentando a seita demoníaca celestial. Seita Ascendente do Céu, cumprimentando a seita demoníaca celestial. Seita demoníaca sombria, cumprimentando a seita demoníaca celestial. E os discípulos ficam muito chocados ao ver tantos cultivadores. E um discípulo está dizendo que muitas pessoas vieram à conferência desta vez. Então o outro discípulo, até mesmo os 3 grandes gênios demoníacos estão aqui. Esse é o gênio da seita que sobe aos céus, Ling. Um espadachim genial, calmo, ouvi dizer que ele é o jovem mestre da seita. O principal discípulo da seita demoníaca das sombras, Sash. Ele é tão cruel que uma vez massacrou uma vila inteira sozinho. No entanto, a seita demoníaca das sombras e nossa seita demoníaca celestial sempre estiveram em desacordo. É difícil dizer se ele está aqui com boas intenções ou se há algo mais acontecendo. E então alguém entra naquele lugar. Vendo o que outro discípulo está dizendo, cheira bem. E a discípula está dizendo: é a Santa de Yoshi. Eles não têm disputas com ninguém. Eles também não compareceram ao casamento da imperatriz. Mas desta vez um santo chegou. E de fato a santa está muito bonita. Então, um homem dá as boas-vindas a todos esses cultivadores e diz a eles: bem-vindos à seita demoníaca celestial, pessoal. Linen, vou levá-lo ao palco da conferência.
E San diz para aquele irmão mais velho, que eu vi muitos discípulos da seita demoníaca celestial cultivando no penhasco espreitarem ali à distância. Posso perguntar qual discípulo genial de sua seita está no topo do penhasco? E o idoso diz: ah, esse é o nosso patriarca que os está liderando. E assim que ele escuta os 3 idosos, ele é o patriarca, o marido da imperatriz. E Lingo diz: apenas no reino espiritual. Ele nem consegue cuidar de si mesmo e está liderando os outros? Isso é um absurdo. Então vemos alguns discípulos que estão ficando muito felizes. E essas pessoas estão dizendo que eu consegui. O patriarca é realmente um deus? E uma discípula diz: haha, eu consegui. O patriarca é realmente um deus? E os idosos estão dizendo alegremente: que pretensão. Então vemos Ningtian, que está saindo, pensando, nessa chance de melhorar minhas habilidades, como eu poderia perdê-la? Em seguida vemos o palco da conferência. E muitos cultivadores se reúnem neste lugar. E todas essas pessoas estão sentadas assistindo à competição. E um participante quebra uma pedra com muita facilidade. E ele está dizendo alegremente que o poder sexual da grande montanha é infinito. Por favor, me guie, irmão sênior de sexo demoníaco celestial. E depois de ouvi-lo, seu irmão está sorrindo e ele está dizendo: é claro, Junior Broly. Terei prazer em guiá-lo e ela mostra seu corpo musculoso. Em seguida, ele soca a pedra e facilmente quebra a pedra em pedaços. E vendo o poder daquele homem, o outro homem fica muito chocado e diz: eu desisto. Então vemos o grande ancião que está rindo muito alto. E ao lado dele está sua filha Luo Wu Jing. E o ancião está dizendo: temos discípulos de elite, então eles definitivamente alcançarão uma vitória total nesta conferência. E Luo Wu Jing diz: não fique muito feliz, os 3 adversários mais difíceis ainda não subiram ao palco. Então Ningtian vem atrás de Luo Wu Jing, e ele diz para Luo Wu Jing: os 3 adversários mais difíceis, deixe-me vê-los? Então Yi Sanche está voando no ar, e ele está dizendo: algumas pessoas cultivam com o tal das espadas, outras com o tal da música. Cada caminho do tal tem suas próprias características. Estou em Sancha, e não me importo com nenhum deles hoje. Vamos falar sobre o que é Dao. E assim que a multidão vê Sand, todos começam a dizer: a seita demoníaca das sombras está aqui para causar problemas? O que é essa pergunta mesmo? O Dao é realmente misterioso. Ninguém pode resolver essa questão. Está dizendo: ninguém pensou na resposta por milhares de anos. E ao mesmo tempo ele está pensando: hoje vou deixar sua seita demoníaca celestial subir ao palco e não sair. E Luo Wu Jing pensa que, depois de ouvir Yan Shire, disse que, se alguém entender um pouco do Dao, poderá se destacar sem nem mesmo cultivar. A seita demoníaca das sombras veio preparada hoje. Em seguida vemos os anciãos que estão extremamente chocados. E um dos anciãos está dizendo: o que devemos fazer? Afaste-o por causar problemas? E o grande ancião diz: não, nesse caso nossa seita não perderá prestígio. É isso que a seita demoníaca das sombras está esperando. E o segundo ancião diz: então devemos admitir a derrota hoje e deixar que eles nos deem um tapa na cara desse jeito? Então vemos Ningtian, que está comendo uma maçã. E ele está sorrindo. Então ele diz para Luo Wu Jing: esposa, todos os discípulos da seita demoníaca sombria são maricas como ele? É uma pena, assim como uma mulher com roupas masculinas. E assim que Ningtian diz isso, a reação no rosto de Yan Sanche muda. E ele pensou que, para estar tão perto de Luo Qingqing, ele deveria ser o patriarca, certo? Um homem tão inútil para ela. E a multidão está dizendo: uau! Ele odeia mais ser chamado de mulher. Quem é tão louco? Se você o ofender, você terá grandes problemas. Então Yan diz: então? Ninguém em toda a seita demoníaca celestial pode me responder? Então, em resposta, Ningtian diz: Sissi, vale a pena fazer uma pergunta tão simples em uma conferência? E vemos que em San, que pensa que está tão calmo, ele realmente tem uma resposta para minha pergunta? Isso é impossível. Eu venho preparando essa pergunta há muito tempo. Esse patriarca estúpido está apenas no reino espiritual. Como ele poderia saber? E o grande ancião está dizendo: você sabe a resposta, patriarca? Então Ningtian diz: o que é tal? Não sei o que é tão difícil nessa pergunta simples. Basta dar uma boa olhada. E Ningtian começa a cair rapidamente. E ele chega ao palco. E vendo Ningtian, a multidão começa a dizer:
o patriarca entrou no palco. O patriarca já nos chocou muitas vezes. E uma mulher está dizendo, como ele vai nos chocar desta vez? E eu digo a Ningtian, vejo que você é jovem e seu nível é baixo. A seita celestial demoníaca realmente deseja ser tão apressada a ponto de enviar você para responder minha pergunta? E Ningtian diz que às vezes algumas coisas não são determinadas pela idade. Então vemos L. O que quer dizer que é estúpido chamar essa pergunta de simples. Suponho que ele esteja apenas falando bobagem. Sissi, agora vou te dizer o que é Dao. E então Mingtian começa a dizer a San, Dao, que é sem forma, sem som e sem costura. É vasto sem limites e pequeno sem espaço. Ela cria todo o céu e a terra. É toda a energia que domina tudo no mundo. E a multidão começa a ficar muito surpresa depois de ouvir as palavras de Ningtian. E um velho começa a falar, como esperado do patriarca, sua compreensão do tal é tão profunda e insondável. E o outro cara diz, por que não poderia? Entenda as palavras do patriarca. E uma mulher diz que, apesar disso, ele parece tão legal, e o santo Yaoti está pensando que ele é digno de ser o lendário patriarca. Ele estabilizou a situação com apenas 2 frases. E depois de ouvir a explicação de Ningtian, Ian diz a ele, você acha que pode se safar falando algumas palavras que ninguém entende? E Ningtian diz a ele, do que você está falando? Ei, é ruim ser tão ignorante. Ouça com atenção. Para você, não haverá uma lição como essa novamente. Existem 3.000 caminhos, cada um com seu próprio entendimento. Pegue a espada, por exemplo. Esse caminho usa a intenção da espada. É a compreensão do espadachim sobre a espada. Se a pessoa que pratica esgrima entende a intenção da espada, pode-se dizer que ela entendeu a espada Dao. Por analogia, o que é Du? Não preciso explicá-los um por um, certo? O que o patriarca está dizendo é que existem 3.000 tipos de bonecas entre essas almofadas, certo? Cada um deles é único à sua maneira. E a multidão fica muito chocada depois de ouvir a explicação de Ningtian. E Ningtian de Dao é simplesmente o caminho que você escolhe. Entre os 3.000 caminhos, quando você consegue cultivar um, o tal já está em seu coração. Caso contrário, como você poderia ter sucesso no cultivo? Então a multidão fica muito animada depois de ouvir isso. E todos eles começam a dizer, eu entendo. As palavras do patriarca me iluminaram e resolveram todos os meus problemas. Eu vou superar. Em Sanche, junto com a multidão, fica muito chocada ao ouvir as palavras de Ningtian. E ele está dizendo que não pode ser, é impossível. Para cultivar o tal, para entender o tal está no coração. Se fosse tão simples, eu teria feito isso. E então, depois de ouvir as palavras de Ningtian, Yansh faz uma descoberta. E ele fica ainda mais chocado. E Ningtian está sorrindo e dizendo que não admite isso com a boca, mas seu corpo é honesto. Ao mesmo tempo em que Ningtian pensa, eu não esperava que minha conversa casual pudesse chocar essas pessoas talentosas, elas devem ser fáceis de enganar. E então Ningtian recebe uma notificação do sistema, e o sistema diz que você está chocado. Todos presentes. Habilidade adicional, Great Emperor Strike. Grande ataque do Imperador. Você pode usar o ataque de um reino imperador imortal no pico. Após o uso, a carta de habilidade se torna inválida. E ao ver a notificação do sistema, Ningtian pensa, o ataque de um dos principais cultivadores do reino do Imperador Imortal. Se eu encontrar um inimigo poderoso cujo reino tenha vários estágios acima do meu, isso equivale a ter um truque para salvar vidas. E o grande ancião está muito chocado e diz que no passado, um pensamento sábio dele sacudiu o coração de muitos talentos. E agora, ele esclareceu as dúvidas de todos. Ter um patriarca assim é realmente uma bênção rara para nós. Mas Luo Wuqin está observando cuidadosamente os momentos de Ningtian. Então eu digo a Ningtian, eu admito, é minha perda hoje. E dizendo isso, Ian começa a sair do palco. E a multidão está dizendo que o patriarca da seita demoníaca celestial é incrível. Mas embora Insanche diga, o plano falhou, então o líder da seita precisa agir. Corcunda. E se você puder responder, depois que eu retornei à seita, você e sua seita sofrerão uma grande perda de prestígio. Depois disso, Lingo diz a Ningtian, a seita celestial que se eleva, Lingo. Por favor, me guie, patriarca. E Lingo sobe ao palco. Então ele diz, eu gostaria de discutir a espada Dao.
E vendo Ling Yao na frente de Ning Tian, a multidão começa a dizer: "O show está começando." Lingo é o mais poderoso entre esses 3 gênios, e seu ponto mais forte é a esgrima. O patriarca ainda pode sair vitorioso? E Ning Tian diz para Lingo bring it on. Ao mesmo tempo, Ning Tian está pensando muito bem. Bem a tempo de testar as artes marciais oferecidas pelo sistema. Então Lingo tira a espada da bainha e diz: "A espada sombria na minha mão é uma arma preciosa." E ele ataca Ning Tian com uma espada. E vendo isso, a multidão começa a dizer: "Céus! Em todo o domínio espiritual celestial, a arma do tesouro é uma das mais poderosas. O líder da seita realmente valoriza que ele lhe dê essa espada." Grau de tesouro? Isso é tão poderoso? As armas do domínio geralmente são divididas em arma mágica, arma espiritual, arma do tesouro, arma imortal, um artefato. Ouvi dizer que há notas acima dos artefatos, mas ninguém os viu. E Ning Tian começa a sorrir depois de ouvir a multidão. E ele está pensando que eu entendo. No entanto, a arma é secundária, sua eficácia ainda depende do usuário. E Lingo vira sua espada para Ning Tian. Então ele diz: "Patriarca, por que você não tem uma espada? Se você não sabe, como podemos discutir a espada Dao?" E Ning Tian diz: "Eu não tenho um." E ao ouvir isso, a multidão quer dar suas armas para Ning Tian. E essas pessoas estão dizendo: "Patriarca, eu tenho uma boa." E o outro homem diz: "Use meu patriarca. A minha é boa, é uma arma espiritual." Então vemos que a energia começa a sair de dentro do Ning Tian, que é um trovão. E Ning Tian é... Embora eu não tenha uma espada física, tenho outras. E assim que Lingo sente a aura de Ning Tian, ele fica extremamente chocado. E ele está dizendo Ara se transformando em uma espada. Sua habilidade com a espada atingiu a perfeição total. E vemos que por causa do poder de Ning Tian, um dragão do trovão foi formado. E Ning Tian está dizendo Sword Intent Drago. E Ning Tian ataca Lingo com um dragão. E Lingo fica muito nervoso depois de ver isso. Então a multidão está dizendo: "Que forte intenção de espada! É como um dragão azul saindo da montanha." É incrível. Então Ning Tian pede desculpas a Lingo e diz: "Desculpe, minhas mãos escorregaram. Mesmo que eu tenha entendido a prática imortal da espada para dominá-la." E Ling Yao está muito nervosa. E ele está dizendo que a espada intensa que o patriarca e eu dominamos não estão no mesmo nível. Sempre há alguém melhor, patriarca. Eu me rendo. Nessa troca eu perdi. E assim que a multidão ouve Lingo dizer que ele aceitou a derrota, todos ficam muito felizes. E todos dizem que ele ganhou. Eu sei disso. O patriarca definitivamente venceria. Na verdade, ele derrotou o gênio mais poderoso do caminho demoníaco. O patriarca é realmente forte, e Ling Yao começa a deixar o palco. E enquanto sai, ele diz: "Santo Yote, você virá em seguida?" E ao ver Ling Yao sair, Ning Tian pensa: "Pelo menos tive a chance de lutar com alguém e testar a intenção da espada." Em seguida vemos Yote Saint. Ou seja, falando com Ning Tian, patriarca, "Não estou aqui para discutir Dao, estou aqui para..." E assim que Yote Saint diz isso, a energia roxa começa a subir ao palco, vendo Ning Tian se surpreender. E ele está pensando: "Isso é ruim, minha aura está sendo suprimida. Não consigo me mover! Droga!" E devido a essa energia, o poder de Ning Tian começa a ser suprimido. E ele sobe ao palco pelos cabelos dos joelhos. E ele está pensando: "É um cultivador imortal do reino do imperador, mas não pode ser a Ala Luo. Quem é?" E vemos que por causa da energia roxa, todo mundo está sentindo muita pressão. Lua Witching então usa seus poderes para suprimir a energia roxa, trazendo alívio para todos eles. Então essas pessoas estão dizendo que a aura desapareceu? E um homem diz que a Imperatriz está mais forte do que nunca. E o outro homem diz que é uma sorte que a Imperatriz tenha agido. Então Lua Old Shadow Demon: "Agora que você está aqui, por que se preocupar em se esconder como um rato?" E então um homem abre o portal e sai. E ele está rindo. Então o homem diz para Lua Bruxa:
Nossas 5 seitas principais estão há muito tempo insatisfeitas com o fato de sua seita ser a líder do demoníaco Dao. Se você conhece assuntos atuais, entregaria sua posição como líder. E muitos amigos do velho também vêm a esse lugar. Veneno de cobra do líder do Vale do Veneno. Demonic Soul Sec Elder, destruidor de almas. Líder da seita em Young Wave Young Scorpion Gate Lady Scorpion Shadow. Líder da seita demoníaca Old Shadow Demon. E olhando para eles, diz o ancião, 5 fortes cultivadores do reino imortal do imperador se reúnem para forçar a seita demoníaca celestial. E olhando para essas pessoas, Ning Tian pensa que os 5 são todos imperadores imortais. Pessoas tão fortes estão entrando em nossa seita. Minha esposa pode detê-los? Em seguida, Ning Tian recebe uma notificação do sistema. Não há necessidade de o anfitrião se preocupar. Você subestima o poder da sua esposa. Este sistema recomenda que o apresentador aproveite o show. E Ning Tian na pior das hipóteses, eu terei que ativar a habilidade de soco do imperador para ajudar minha esposa. E depois de ouvir essas pessoas, a bruxa Lua começa a ficar com raiva e diz com raiva, você quer ser o líder? Você é digno disso? E depois de ouvir Lia Witching, um homem diz que ela não deu a mínima para eles. Será que o cultivo da Imperatriz é tão alto que supera em muito o deles? E diz Yoki Saint, parece que essa batalha hoje é inevitável. E Ning Tian fica muito feliz quando escuta Lua bruxando. E ele mostra o polegar e diz, ela é realmente minha esposa. Tão dominador. Então essa escorpiã diz, Law Wing, já que você é tão arrogante, não nos culpe por atacar. Os anciãos venderam um destruidor, por que você não traz o tesouro da sua seita? E é o velho que está usando a destruição de almas. E ele o faz, por isso muitos esqueletos avançam para atacar. E aquele homem está dizendo, esta é uma arma imortal de baixa qualidade. Foram necessárias 9.999 almas para refinar. Suas almas ficarão presas em sua eternidade incapaz de reencarnar. Embora eu não possa convocar tantas almas por enquanto, ainda posso convocar apenas 3.000. E ao ver esse ataque, um homem da multidão diz que as armas imorais são extremamente fortes. Disse que alguns são até mesmo capazes de dominar os reinos e derrotar seus inimigos. E uma mulher diz, certo, mesmo que um apareça, todos os sexos lutariam por isso até a morte. E um homem diz que ele realmente pegou essa arma. A Imperatriz está em apuros. E vendo esse ataque, Ning Tian diz, 9.999 almas para refinar isso. Esse diagrama é realmente perverso. E o sistema diz a Ning Tian, não se preocupe, anfitrião. Sua tribulação do trovão pode subjugar essa técnica de destruição de almas. Essas 3.000 almas são um bom recurso. Cada uma delas pode fortalecer as pérolas da sua alma. E Ning Tian está pensando, não é um sistema ruim. Preciso obter esse único diagrama de destruição. E Lua Witching está sorrindo e ela está dizendo, uma arma baixa e mortal. Parece que você está se preparando cuidadosamente há muito tempo. E o velho diz que, é claro, para vencer você, cada um de nós preparou uma arma imortal. Vamos ver como você pode resistir. Se você chegou até o final, comenta F. Obrigado pelo carinho, não se esqueça de se inscrever no canal. Além disso, quero aproveitar para agradecer pelo apoio incrível que vocês têm dado ao canal. Sem vocês, nada disso seria possível. Continuem com a gente, curtindo e comentando, pois isso nos ajuda muito a crescer. E não percam as novidades que estão por vir. Se inscrevam, ativem o sininho e vamos juntos rumo a mais um vídeo incrível. Valeu, galera! Vocês são demais!